Olá pessoal, estamos no ar com mais um Sábado Sem Legenda, o podcast que fala daqueles filmes que são a cara do sábado à noite. Eu sou a Camila Henriques, estou aqui com o Diego Palha e o Vincent Cesarin e hoje vamos correr muito com o Tom Cruise. Olá Diego, olá Vincent, tudo bom? Tudo ótimo, Camila. Olá, Camila. Prazer estar aqui falando do homem que corre, do nosso super-homem. Eu falei esses dias que era o mais próximo que a gente pode ter hoje em dia de Buster Keaton. Total, mas é Pode mesmo. ser polêmica aí, mas Total. gosto demais, Olha, muito fã. Está certíssimo. Eu acho que vai rolar uma defesa aqui muito grande assim do Tom Cruise enquanto figura de astro do cinema. Porque a vida pessoal a gente sabe, mas... Só enquanto figura. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Aqueles tempos que não mais. Gilberto Barro! Rede Manchete. Sábado Sem Legenda. Mitchell McDear era um advogado promissor. Quando seu talento chama a atenção de uma das principais firmas de advocacia dos Estados Unidos, ele vê sua vida virar de cabeça para baixo. Com Tom Cruise, Holly Hunter e Ed Harris, e baseado no livro de John Grisham, o filme de hoje é A Firma. A Firma. Bom, então, gente, A Firma é um filme de 93, né? Ele foi muito bem sucedido, tanto de crítica quanto de bilheteria. E eu queria que vocês falassem, assim, primeiro, Vincent, se você já tinha visto o filme, como é que foi a tua impressão geral antes da gente falar, assim, dos bastidores dele? Eu já tinha, na verdade, eu tinha assistido ele uns um ou dois anos atrás, assim, fazia pouco tempo. E foi um filme que eu meio que vendo numa correria, talvez eu não tenha da primeira vez dado tanto valor pra ele. Eu tinha achado legal, claro, mas agora revendo eu acho que é um filme bem massa, assim, bem... Pra proposta dele, eu acho que ele consegue chegar até bem longe e tal. E o Pollack é um diretor meio clássico, assim, no máximo um pouco formal, então ele não aparece tanto, mas isso eu acho uma qualidade do filme, né? Falando assim do Pollack, né, o Diego até, da outra vez ele citou outros filmes dele, né, assim, como é que era a carreira dele nessa época, Diego, assim, nesses anos 90? Então, Camila, o Pollack, nesses anos 90, ele já vinha de um fracasso, né, que foi o Havana, com Robert Redford, né, que foi um fracasso aí de crítica e público. Eu nunca vi esse filme, né, mas, né, dizem que não é um dos grandes momentos aí do Pollack, né, e A Firma foi o filme que meio que deu uma levantada na carreira dele, né, inclusive, né, o Pollack estava cotado para dirigir o Missão Impossível do Tom Cruise, né, em 96, né? Ele queria dirigir o filme, né, por convite do Tom Cruise, só que acabou que o filme foi pro Brian De Palma, graças aos bons deuses, que aí ele fez uma obra-prima, apesar do Pollack ser um belo diretor, e é um diretor interessante, como o Vicente falou, assim, também gosto dele. E aí a carreira dele tava assim, né, mas ele era um diretor muito respeitado em Hollywood, ele é desses diretores tipo John Frankenheimer, Sidney Lumet, assim, que participaram desse começo da televisão norte-americana, lá no Arthur Penn, lá nos anos 50, e depois, na época da nova Hollywood, eles se estabeleceram no cinema norte-americano, assim, né, e fizeram parte dessa nova Hollywood junto com a molecada mais jovem que já vinha dessa época, saída das faculdades de cinema, né, tipo o Steven Spielberg, o George Lucas, o próprio De Palma, o Coppola, o Scorsese e outros mil, assim, tipo Friedkin, Monte Hellman, e por aí vai, né? Então o Lumet, assim, junto com essas figuras que também vão de Robert Mulligan a Robert Altman, ele fez essa transição da televisão para o cinema, né? E aí eu acho que os anos 60 e os 70, ao meu ver, foi a época mais rica dele, assim, porque, como o Vicente falou, ele é um diretor que não tem um estilo definido, assim, você não pega o estilo dele e vê o estilo dele em tela e pensa, esse é um filme do Cine Pollack, não. Mas ele é um diretor que consegue se adaptar a vários tipos de gêneros diferentes, sabe? Assim, ele é um artesão, como se diz, muito talentoso, sabe? Assim, ele passa por gêneros diferentes, formatos diferentes. Tem o filme dele sobre a Aretha Franklin, assim, que é espetacular esse filme, assim. Sim, que foi lançado agora, sim, né, sim. inclusive. Que é um documentário... Depois da morte dele, né? que é um documentário que ele tinha feito há anos atrás e depois foi recuperado, assim, né? E é espetacular como ele consegue dirigir a apresentação dela, assim. Eu tive a honra de ver esse filme na Mostra São Paulo e é um filmaço mesmo, assim, né? Eu acho que nos anos 60 e 70, que ele fez
A Noite dos Desesperados, que é um filme espetacular também, uma obra-prima, um dos melhores filmes norte-americanos dos anos 60, O Dia do Condor. Foi uma época que ele conseguiu misturar esses gêneros de filme de crítica social, de denúncia social, e esse thriller policial que a gente vai ver muito na firma, né? De uma forma que você via que ele tinha uma ambição muito forte em mesclar esses gêneros diferentes e se adaptar a cada projeto. Eu acho que depois ele foi se revelando um diretor mais... Eu acho que depois ele foi se revelando um diretor menos ambicioso, mas que ainda assim eu acho que ele conseguia oferecer pro público e dominar pro público o que ele sentia de melhor desses projetos aí. Tipo, o Tutsi, que é uma comédia de costumes, assim, que é totalmente diferente do Out of Africa, né? Que é um melodrama épico, assim, né? Não tem nada a ver um com o outro, né? Mas você sente um entendimento dele, daquele gênero, uma mão muito forte na direção e na forma, assim, né? Só que, curiosamente, depois do Afirma, que foi um grande sucesso, ele nunca conseguiu repetir esse grande sucesso, né? Tanto é que tanto o Sabrina quanto o Heart of Hearts, a Intérprete, são filmes que não foram bem na época, assim, né? Mas é curioso que depois do Afirma, ele começou a mais ser produtor, né? Ele produziu vários filmes na produtora do Anthony Minghella, né? Michael Crichton, inclusive, que ele produziu, e ele atua também no De Olhos Bem Fechados com Tom Cruise, né? Curiosamente, assim, que ficou amigo dele, assim. Ele faz uma participação no filme, uma participação excelente, inclusive, né? Que ele tá ótimo na participação dele, assim, né? E ele começou como ator, na verdade. Ele começou como ator de teatro e depois ele foi pra televisão, assim, né? E ele tá um dos últimos trabalhos dele foi a produção, junto com o Minghella, do Leitor, né? Do Leitor. Que... Inclusive, a Kate Winslet, nos discursos dela, ela enfatizou muito mais eles do que o Harvey Weinstein e o Scott Rudin, né? E eram os produtores, estavam lá, né? Enfim, uma coisa que eu acho... tem várias histórias problemáticas. Uma coisa que eu acho interessante, Camila, é que os filmes dele, por mais que sejam de gêneros diferentes e formatos diferentes, estilos diferentes, eles têm um subtexto político, né? Acho que a maioria deles, Nossa, né? total. O The Way We Were, que é um dos meus filmes preferidos da vida, Nosso Amor de Ontem, é um romance, né? Barbra Streisand e o Robert Redford, lindos, assim. Mas é um filme muito político. É um dos primeiros filmes grandes de estúdio que fala do macartismo e como afetou a indústria do cinema mesmo, a caça às bruxas, né? Como eles diziam. E ele coloca como esse romance entre uma menina que era comunista, que era muito ativista politicamente, e o cara que era um coxinha barra isentão, assim, que era um galã. Ainda tinha o fato dela... A Barbra Streisand é linda, mas assim, a gente sabe que ela, nos filmes, assim, fazem com que ela seja considerada feia, né? Enfim. Mas é um filme maravilhoso, ele tem um final muito melancólico, inclusive, assim, recomendo pra todo mundo, assim, porque ele é romântico, ele é meloso, tem a música do Marvin Hamlisch, que, se eu não me engano, ganhou o Oscar, se não ganhou, assim, já tem o seu espaço por ser uma das canções mais icônicas de filme. Mas ao mesmo tempo ele tem muitas camadas ali, né? E assim, a Barbra, ela se envolveu muito, inclusive em 85, ela que entrega o Oscar de direção pra ele. E quando ela vai falar In The Winner Is, ela começa a cantar a música do filme. Sim. O que, assim, gente, quem tava concorrendo? Kurosawa, Babenco, era 85. O Spielberg, eu acho que não tava indicado. Imagina assim, Kurosawa, Babenco, você vê a cara deles, Rain, assim. né? Que é um dos melhores filmes dele, né, cara? Assim, Exatamente, assim, o Spielberg tinha a cor púrpura, só que ele realmente não foi indicado. E muita gente, assim, acha meio que o Sidney Pollack um diretor meio café com leite, né, como se fala. Menor, né? Justamente por isso, porque ele é um diretor que ganhou um Oscar que não era tão merecido, assim, apesar de que eu acho o Out of Africa, por todos os problemas que ele tem, assim, em questão, assim, de colocar, né, brancos ali naquele lugar, assim, de salvadores, né? Questão do estrangeiro exótico, né, tudo isso. Isso! Mas ele é um melodrama muito potente, assim, na parte do romance mesmo. E foi super popular na época também, esse filme. Sim! Né? Foi uma febre, né? Meryl Streep, assim, nos anos 80, ela era uma das atrizes mais populares. Até hoje, né? Mas, assim, nos anos 80 ela tava no auge da popularidade, o Robert Redford, né, assim, esse galã, assim, tinha um lugar meio George Clooney, né, assim. E é um filme muito competente, eu acho, o Out of Africa, é um filme... Eu acho que isso é uma marca do Pollack, né, eu acho que a gente vai falar isso na firma, né,
por mais que muitas vezes ele não pegue materiais brilhantes, ele não tenha algo, tipo assim, dele pra agregar nesses materiais brilhantes, tirando talvez a questão política, que parece uma questão que sempre ele se interessa em todos os filmes, assim. Até o Tutsi, né? O Tutsi é um filme sobre feminismo, né, também, assim, sabe? Assim. Sim, é sobre, assim, a forma como ele apresenta, eu acho Tutsi uma obra-prima. Não, eu adoro também. E a forma como ele apresenta o personagem do Dustin Hoffman como esse cara difícil, né? Tudo assim, que se fosse uma mulher fazendo as exigências que esse cara faz, assim, sendo um ator ainda não conhecido, você vê assim como seria diferente. Mas mesmo assim é um cara que tá sem trabalho, um cara que tá com várias questões ali. E ainda tem a participação do próprio Sidney Pollack sendo meio que o diretor Sim, mesmo, né? Assim, verdade, o cara que tá lá verdade. pra dar uns puxão de orelha, assim, é maravilhoso. Eu sinto amo esse que filme. com o passar da carreira dele, ele vai meio que se adequando, e talvez eu sinto uma liberdade muito forte nesses filmes dos anos 70 dele, dos anos 60, Sim. anos 70 dele, do começo dos 80, assim. Depois eu acho que ele vai meio que se convencionalizando um pouco, mas ainda eu acho que ele tem momentos que você vê uma competência muito grande de encenação dele, de como ele entende cada material. Eu acho que isso rola na crítica e na cinefilia um certo preconceito com esses diretores que não são autores claros, assim, sabe? Sim, Assim, sim. e que são diretores, são considerados mão de obra de Hollywood, assim, mas eu acho que tem que se diferenciar o diretor que é só um pau mandado, o diretor que consegue se adaptar a cada papel e colocar algo dentro dele e conduzir aquilo de uma forma muito precisa, sabe? Assim, porque eu acho que você ter um estilo e adaptar o seu estilo a um filme é muito difícil, mas você se adaptar ao estilo de cada filme é tão difícil quanto, e eu acho que esse tipo de diretor, que é tipo o Lumet, o Pollack em outra instância, às vezes, assim, esses artesões de Hollywood, às vezes são meio desvalorizados, eu acho. Vocês acham que diretor hoje em dia se assemelha a eles, assim, talvez um James Mangold? Ou, O enfim, não Mangold, sei. sim. O Mangold, sim. Sim, o Mangold ele é uma boa lembrança. Eu acho que o Mangold ele é um dos diretores que mantém essa coisa de Hollywood, de ser um artesão de Hollywood, assim, competente. Acho que em alguma medida o Ridley Scott também. Scott com certeza. Bastante, Com né? certeza. Apesar de que ele assim, tem seus gêneros favoritos, eu acho que ele meio que encara, assim. Verdade. Assim, o David O. Russell tenta, né? Mas, enfim. Eu acho que se você considerar a primeira fase que é o David O. Russell, e não o resto, dá pra dizer que sim, assim. Antes dele ser picado pelo bichinho do Oscar, Sim, assim, né? sim, eu acho que sim, né? Pô, ao mesmo tempo que o cara fez o I Heart Huckabees e os Três Reis, assim, né? Que tem coisas Três Reis. que visualmente se assemelham, com certeza, mas ele tem isso de explorar cada filme do independente até o filme do estúdio diferente, né? Eu acho que, já que a gente tá falando do Tom Cruise, eu acho que o Tom Cruise é um cara que se especializou em trabalhar com bons diretores dessa linha, assim, né? Por mais que varie, nessa última fase dele, por mais que varie de qualidade, às vezes, sei lá, o Doug Liman, que ele trabalhou, um diretor dessa patente, né? Que ele fez o Edge of Tomorrow, né? Assim, que é um filme que eu gosto bastante, Sim. assim, né? Assim, e esse diretor esse diretor do Top Gun Maverick, né, o Joseph Kosinski, né, é um diretor que segue bem essa linha, né, que ele fez o Oblivion, o Teu Legado e aquele filme, tem um filme dele que eu gosto muito, que é quase só eu vi, que é Only the Brave, assim, né, que é muito bom esse filme, assim, né, e ele segue bem essa linha, né, o próprio Christopher Maguire, né, assim, né, que trabalha com ele, né. Scott Cooper, talvez, Scott né? Cooper, assim. né, assim, né, com certeza. É isso, né, porque... O Colin Trevorrow tenta, né? É isso, né? Porque existe um limite desses diretores de estúdio que tentam oferecer algo para esses projetos e uma competência, né? Tanto técnica quanto narrativa. E os diretores que só são os pau-mandados mesmo, assim, que você vê sendo pegos por esse estúdio, sabe? Assim, existe um limite entre eles, né? O Jon Favreau, né? Um diretor que também tá aí em Hollywood, né? Que virou isso também, né? Assim. Então você vê que existe uma diferença, né? De um diretor que é só o cara que vai receber os mandados do estúdio, que não tem nenhum tipo de nada a oferecer pro filme, e o diretor que não tem uma identidade própria, cara, digamos assim, mas existe um domínio muito forte de como ele passeia pelo filme. Assim, eu pensei no Adam McKay, mas acho que hoje em dia ele tem a sua marca, né? Sem Claro que ele dúvida. tá fazendo filmes mais de prestígio, né? Mas assim, é sempre muito satírico, né? Sempre muito
É um filme do Adam McKay mesmo, né? Mas é interessante isso, assim, do Sidney Pollack, né? Porque eu acho que era um diretor que os atores gostavam muito de trabalhar. Tanto é que ele aparece como ator convidado, né, em vários filmes, assim, fazendo Vários ponta atores mesmo, né? que ele dirigiu foram indicados ou ganharam Oscar, né? Sim, então era um cara assim que tinha assim, esse cartaz na indústria, né? E era aquela coisa segura também, né? Um filme que vai fazer sucesso, assim. Falando disso, Vincent, nessa época, o John Grisham era meio que o autor queridinho de Hollywood, né? Muitos filmes saíam de livros dele, né? Ele é um autor especializado nesses dramas de tribunal, né? Assim, Ele é um escritor assim que ele tem uma literatura bem pulp e bem de esse tipo de suspense barato, assim, meio livro barato que a galera lê bastante, paperback, gosta. assim. E bem voltado para essa questão, né? Não sei se ele é advogado e tal, talvez ele seja. Eu acho que eu mas tava voltado lendo pra que essa ele questão era jurídica, assim, né? que ele era advogado, mas abandonou pra escrita a carreira, né? No próprio mesmo ano do A Firma saiu o Dossiê Pelicano, que é um outro filme dele que até foi bem popular, eu acho, assim, Sim. que é com o Denzel Washington, né? Denzel, né? Que é de outro Denzel e a Julia diretor Roberts. meio como o Pollack, né? O que é o Pakula, né? Que também é um diretor meio assim, né? Sim, verdade. Mas Pakula ficou meio que famosão por thriller político, né? Assim, ficou meio que A marca dele é né? nessa, mas ele tem outras coisas bem diferentes também na carreira. É, Flor de Sofia. Vocês chegaram a ler alguma coisa de John Grisham? Não. Só vi os filmes mesmo. Eu também não, assim, eu meio que fugia, até porque eu fiz faculdade de Direito, né? Então, assim, era um trauma. Não sabia disso não, Camila. Eu também não Amiga, sabia. fiz 5 períodos. Meu Deus, 5 Então períodos. vai fazer uma análise aprofundada do filme. Então, não, amigo, assim, eu acho que quando uma situação é muito traumática, você meio que apaga as coisas, assim, é meio que brilha eternamente sem lembranças, porque hoje em dia eu trabalho com uma coisa que tem muito a ver com direito e eu precisei, assim, ler muito, assim, porque tinha coisas, assim, que eu não lembrava, assim. Mas tem coisas, assim, que ficam, assim, que eu usava muito no meu dia a dia em redação, assim, de consulta processo, essas coisas, mas direito realmente não... tem até amigos que são, tenho parentes que são, mas nada contra, assim, né? Meu pai então nada contra. Mas essa coisa do Grisham ser tão popular, até hoje tem algumas coisas. Eu pesquisando sobre o A Firma, eu vi que teve uma série com o mesmo nome, né? A Firma de 2012. E lendo mais eu percebi que ela é uma continuação do filme. Então... talvez meio a ver com que a gente falou do Gigolo Americano, que vai ter meio que uma continuação espiritual dele. A Firma também tem de 2012. E é um livro, acho que talvez seja o livro mais popular do John Grisham, não lembro de nenhum outro assim que eu já tenho ouvido falar no próprio livro também, além dos filmes. E é um livro grandão, né? Um livro de 400 páginas. E é isso que eu falei antes, que eu tinha meio que não tinha valorizado o suficiente quando eu vi, que quando você para pra ver que é um livro de 400 páginas, de suspense, e nem é um suspense jurídico criminal, né? É direito fiscal o filme. Então é bem impressionante assim, o que o Pollack faz no filme de manter esse suspense até o fim, num tema tão frio, distante, né? De certa forma. O The Client também ganhou, né, uma adaptaçãozinha, assim, de uma temporada. O Client também foi bem famoso. E ele era realmente advogado, ele iniciou como advogado e segundo o Wikipedia, ele é o 6º escritor mais lido dos Estados Unidos, assim, né, ele virou É porque é um best-seller, né, assim, é tipo, agora a Gillian Flynn, né, essa coisa assim de literatura pulp mesmo, né. Sim. Assim, Stephen King do direito. É uma literatura divertida, mas que te estimula também, porque você tá acompanhando uma história Dan Brown, de suspense e tal, né. Dan Brown, né, Não, com certeza. Mas eu acho muito interessante isso. Eu acho muito maluco pensar desses filões que existem, né? No cinema, uma época, né? Que isso realmente virou um filão, né? Tipo, a adaptação do John Grisham, né? Assim, virou um filão que persistiu nos anos 90 e no 2000, assim. E era uma coisa que rolava direto. E hoje em dia, não há, por mais que tenha essas reminiscências, né, não virou... Deixou de ser um filão principal, né? É muito louco você pensar que a Firma...
um filme entre aspas adulto, assim, de advocacia, um thriller de suspense de advocacia, De assim, né? contabilidade. Foi a terceira maior bilheteria do ano, né, cara? Assim, hoje em dia isso é impensável, né? Assim, né? Hoje em dia. E eu tava falando, né, os outros dois filmes foram o Fugitivo, que é uma adaptação, né, de uma série, né? Que também era outro filão dos anos 90 pesadíssimo, né? Adaptações de série. Exatamente. E o outro era Jurassic Park, que também é uma adaptação literária, e aí é o máximo que se chega perto do filme de boneco, né? Na verdade, é o pai dos filmes de boneco, de certa forma, Não, porque hoje, é um divisor de sem águas, dúvida, né? não, hoje em dia é impensável você pensar um filme com uma firma fazer essa bilheteria toda, né, cara? Assim, hoje em dia as grandes bilheterias são povoadas por filmes, né, blockbusters, né, operações de super-heróis, né? É um Assim. filme que iria pra Netflix direto, assim, ia ser lançado, sei lá, em setembro, numa sexta-feira, e Uhum. ninguém ia se importar. Lembra, assim, eu acho que o último, assim, grande desse... Grande não, porque não foi grande, mas talvez tenha sido aquele O Juiz, né? Mas era muito mais um drama familiar, né? Com Robert É, Downey Jr., mas... e tinha a interpretação do Duval também, né? Foi, O foi Duval foi indicado pro indicado ao Oscar, né? Oscar, né? Nossa, eu acho, Mas assim, ele foi indicado ao Oscar muito mais por ser o Robert eu Duval, acho, né? eu Ser, acho tipo, a horrível última esse chance, filme, né, assim, dele. pessoalmente, assim. Não, É gente, é bem muito cafona, ruimzinho. meus pais adoram, assim, mas é aquela coisa, né? Filme de pai, né? Mas o Afirma, ele realmente é sintomático, né? Assim, naquela época a gente tinha também as séries, né? De tribunal, Sim, David assim. Kelly, McBeal, né? Ellie McBeal, que era comédia, e ali tinha também o The Practice, que era Que era o drama. drama, né? Sim, E sim. dominava o Emmy, assim, o David Kelly, que depois, hoje em dia, ele faz essas séries, assim, mais suspense cafona, tipo Big Little Ah, e faz a Lies. série Super Cine, né? Que a gente deveria comentar aqui, né? É, Com certeza. ele fez The Undoing, né, com a Nicole Kidman, ele fez esse Anatomia de um Escândalo com a Sienna Miller na Netflix, que meio que flopou, mas ele é um cara, assim, que vem também meio que dessa escola, assim, de trabalhar, usar... É porque naquela época também era muito comum a série de TV procedural, né, Uhum. de ser um episódio, você tem o caso da Uma história semana, fechada. é uma história fechada, tem coisas que se arrastam por toda a temporada, que são pano de fundo, mas tem o caso da semana, tem o crime da semana, né? A gente tem até hoje Grey's Anatomy, os CSI, os Law and Order, mas são meio que os últimos remanescentes, assim, né? Estão respirando assim por E aparelhos, são assim, séries talvez com um literalmente. público mais, vamos lá, Fiel, convencional, né? né? E um público Que fiel, tá lá né? no Assim, sofá, vendo as séries e tal, não sei o que, assim, eu né? sou Grey's Anatomy, infelizmente, gente, assim, não Eu vi queria, muito mas Grey's Anatomy. Pô, Grey's Anatomy, as primeiras temporadas eram muito boas, assim. Eu assim, também vi. o problema Depois, é que todo mundo morreu, né? depois se perdeu, assim. Mas é louco isso, porque é louco você pensar que esses momentos que existem, né? Em Hollywood que tem esses frutos, assim. E na minha opinião, o Afirma desses filmes aí do John Grisham é um dos poucos que é bom mesmo, assim, né? Porque, porra, cara, Tempo de Matar, né? Pô, assim, Tempo de Matar é Eu não complicado, vi. assim, E foi né? o primeiro Pô. livro dele, né? Tem o Cliente. Eu vi poucos filmes do John É Grisham. tudo cafona, assim, os suspenses assim cafonas, né? Que um sábado à noite é divertido ver, mas que não O fica Homem que muito. Fazia Chover é legal, eu gosto. O último filme ambicioso, talvez, do Coppola, né? É, eu só vi o Júri e a É Firme. o Júri. Esse início de 2000, né? Esses filmes dele, também o Júri, né? Era, Uhum. era com a Rachel Weisz, né? É isso Exato. mesmo. Esse aí Exatamente. passava no SBT, o Júri. Exatamente. Exatamente. Doce Ai, Americano peraí. também não é muito ruim, né? Mas é legal. Eu não Mas vi. Doce não Americano é eu não vi. tão bom quanto a Eu Firme. vi, assim, em TV, assim, não lembro muito, Tô mas guardando pra maratona era Julia clássico. Roberts. Gente, queremos. Quem fez Maratona Julia Roberts foi a Isabel. Ela vai saber opinar muito, assim. Que ela disse assim que a Julinha tem uns filmes assim complicado, né? Assim, coitada. Ela ficou muito entre esses dois gêneros, né? Nos anos 90, entre... Que eram Sim. os gêneros mais populares, né? A comédia romântica e suspense, assim, Suspense adulto. Eram os do filmes Domínio com o de adulto. Inimigo. Total, Domingo com total. o Inimigo, Flatliners, né? Uhum, total. Depois que ela foi afunilando pra comédia mesmo, né? Mas no Ela início fez da o década Teoria da ela... Conspiração, que eu revi Mel recentemente. Gibson, né? Ah, é legal esse filme. Eu acho. Não lembro. É o Mel Gibson fazendo conspiracionista, gente, nossa, né? Que Camadas, casting. né? É do Shea Que Donner esse filme, casting. né? É, do Richard Que Donner, inclusive é né? outro diretor meio polaco nessa questão do artesanato de É, Hollywood, né? Verdade, assim. um diretor operário do grande blockbuster, né? Que Hollywood tenta produzir, né? Esse cara ultimamente, mas assim,
é uma galera muito quadradona, né? Que não tem marca, né? Com Assim, certeza, hoje em dia, com assim, certeza. você vê. Tem E o domínio. Richard Donner, gente, eu vou falar pela segunda semana seguida, assim, Superman. A Apenas. obra-prima, com certeza, Superman. Camila, tamo junto. Superman. Mas acho que é interessante também pensar como funcionava o sistema de estúdio naquela época, porque o Tom Cruise, ele tinha essa parceria muito forte com a Paramount, esse filme foi lançado pela Paramount, só que ainda não é pela produtora dele. Ele começa essa parceria com a produtora dele, que era a ex-agente dele, virou uma executiva, a Paula Wagner, e eles tinham essa companhia Cruise Wagner, que o símbolo era curiosamente CW, e eles assinaram esse contrato e fizeram desde Missão Impossível, primeiro Missão Impossível, até a Operação Valkyria, que saiu em 2008, só que o contrato foi encerrado em 2006, né? Já devia estar em produção Valkyria, porque, segundo assim histórias da época, eles quiseram meio que não quiseram renovar porque o Tom Cruise estava dando muita declaração polêmica. Foi naquele auge dele de subir no Foi o, sofá da foi o auge Oprah, da né? loucura dele, midiática, né? Assim, né? Assim, cientologia, assim, foi quando todo mundo começou a entender meio que o que era cientologia. E ele fez muitas declarações contra o uso de antidepressivos, Eu lembro inclusive atacando disso, a Brooke nossa, Shields. pode crer, eu lembro disso. A Brooke Shields, né? Porque ela falou que ela teve depressão pós-parto, e aí ele foi no programa de TV, assim, Ele falou que desceu no essas cacete coisas não nela. existem, gente. Essas coisas não existem, gente. Assim, não isso. Assim. Assim, é tipo. Por isso, assim, que há uma grande dúvida se o Tom Cruise colocou vacina no bracinho dele, porque tem uma história recente de que o Missão Impossível ficou embargado ali durante muito tempo porque ele não tinha se vacinado, mas diz que não era por causa da cientologia. Saiu uma matéria pesada esses tempos, né? Falando de como ele mantém a Paramount como refém, basicamente, de alguma forma, assim. Porque ele é dono das franquias que carregam, né? O estúdio hoje Sim, em que dia. fazem sucesso, né? Assim. Sim. Ainda mais que o Top Ele tá em Gun disputa Maverick judicial, né? que tá sendo mega elogiado, né, agora, né? Assim, né? Tem isso também. Assim, ele tá no topo do mundo. O Missão Impossível, agora, por conta da pandemia, os estúdios estão fazendo essa janela menor de lançamento, né? Uhum. Lança no cinema e depois lança no VOD ou no streaming, Sim, né? sim. Às vezes em questão de semanas, mas geralmente 45 dias, 90 dias. A gente teve o caso da Scarlett Johansson que processou a Disney, né, por conta disso, mas também porque no caso dela, quando ela fez o filme não tinha pandemia, então isso não estava previsto, né? Sim. Aí agora ele não quer que tenha isso, né? Ele quer que seja algo cinema, né? Que fique no cinema e tal. Aí tá rolando essa disputa. Embate, né? E, enfim, vamos ver, assim. Mas Tom Cruise tá realmente num momento muito alto da carreira dele, assim, alto mesmo, porque ele quer ir pro espaço. E, assim, como dizem, eu não sei quem disse, mas, assim, ele é o pesadelo do pessoal das seguradoras, né, que trabalham com os estúdios, assim, né, porque ele quer fazer os próprios estantes dele, né, as próprias acrobacias. Queria que vocês falassem um pouco também de como é que tava a carreira dele em 93, porque ele já era o Tom Cruise em 93, né? Ele é um caso raro, assim, do cara que é famoso a vida toda e sempre fez filmes muito populares, né? Ele tem ciclos que ele tá no auge, né? Parece que ele se renova de alguma forma cada década. Eu ia falar isso, Vincent, porque eu não sei vocês, mas eu vejo a carreira do Tom Cruise meio dividida em fases, assim. Eu acho que nessa época de A Firma, ele tava meio que no auge dele enquanto esse jovem astro de Hollywood que tá se firmando na indústria, né? Porque ele já vinha de filmes que ele já era o principal do filme, né? Ele já tinha sido reconhecido como ator dramático no Nascido em 4 de Julho. Inclusive, ele era o favorito pra ganhar o Oscar, né? Só que aí o Daniel Day-Lewis ganhar foi uma surpresa, né? Tanto é que foi o filme que fez o Daniel Day-Lewis ganhar vários trabalhos em Hollywood. Aí ele virou esse Daniel Que é um Day-Lewis filme que hoje em dia né? ninguém Assim. lembra, né, da filmografia dele, O Meu Pé Esquerdo. Filme de doença, né? O Oscar gosta. Filme que ele faz um cara que tá na cadeira de rodas, né? Isso, exatamente. Mas o Tom Cruise, ele já começa muito bem porque ele começa fazendo Coppola e depois ele faz filme do Scorsese, né? O A Cor do Dinheiro, e depois o Rain Man, né? Que ganhou o Oscar. Eu até anotei aqui os diretores que o Tom Cruise trabalhou, assim. Ele trabalhou com Coppola, o Scorsese, o Brian De Palma, o John Woo.
Cara, assim, o John Woo, ele trabalhou com o Rob Reiner na melhor fase da carreira do Rob Reiner, assim, né, cara, assim. Trabalhou com o Barry Levinson na melhor fase da carreira do Barry Levinson, trabalhou com o Tony Scott, o Michael Mann, o Tom Cruise, Cameron Crowe, assim, Stanley Kubrick, né? Paul Thomas Anderson, o Steven Spielberg, assim. Teve a fase então, Spielberg muito boa dele. Tom Cruise realmente, cara, assim. Início dos anos 2000, né? Ele Sim. trabalhou 2 vezes com o Spielberg, né? Sim, Não, uma coisa que eu acho que talvez a gente que conhece, ou a pessoa mais jovem, ou quem acompanha cinema hoje em dia não perceba, porque é um negócio que meio que não acontece mais tanto, é que nos anos 90 tinha em Hollywood um ciclo muito meio tardio de Star System, assim, onde o ator puxava as pessoas. Hoje em dia tem um pouco isso, né? O Tom Cruise ainda é um exemplo dessa coisa de que ser um ator que leva a gente pro cinema. Mas hoje em dia é muito mais uma coisa de marca, de franquia, de subgrupos de fãs, assim. Então é uma coisa bem diferente na indústria que tinha naquela época. Muitas vezes os astros de hoje, né, que atraem as pessoas, estão totalmente ligados de uma simbiose junto com essas marcas, assim, né? E é difícil um cara que não esteja nessa simbiose com essas marcas arrastar essa multidão pro cinema como aconteceu nos anos 90, né? Porque, por exemplo, o pessoal ia ver o Casamento do Meu Melhor Amigo por um veículo por causa da Julia Roberts, né? Assim, Erin Brockovich, isso que atrai as pessoas. Erin Brockovich, exatamente. Hoje em dia você tem marcas, tipo, sei lá, Missão Impossível é uma marca, o Top Gun é uma marca, mas o Tom Cruise tá como protagonista absoluto dessa Ele questão é a de franquia. marca, né, assim, né? O Diego até falou, ele é o próprio filme de boneco dele, assim. Exatamente, né? É muito doido isso, porque o Tom Cruise, então por isso que eu falo que tem esse negócio de fase, né? Porque ele tava nessa fase, tentando trabalhar com vários diretores interessantes, ao mesmo tempo que ele fazia gêneros muito populares, com diretores interessantíssimos, que eram populares também, como Tony Scott, com Gênio. Assim, então ele tava nessa fase, assim, da carreira, ao mesmo tempo que ele fazia projetos, sei lá, ousados, porque ele mesmo gosta muito de cinema, né? Por isso como a Camila falou, ele se especializou nessa coisa de ser o produtor e de ser o dono dos filmes dele, né? Aí depois, sei lá, ele foi trabalhar com o Stanley Kubrick, aí fez os Olhos Bem Fechados. Ele ficou 3 anos filmando tal, Olhos não sei Bem o quê. Fechados. Exatamente. E ao mesmo tempo que ele pegou a franquia do Missão Impossível para ser a franquia dele, assim, né? Então eu acho que a firma e o Missão Impossível são marcos, assim, do Tom Cruise, ele perceber que ele é a figura protagonista do filme e ele pode ter um papel nos bastidores muito forte. Assim, eu acho que isso começa no Dias de Trovão, que é o filme que ele fez o argumento do filme que ele fez o argumento do filme e propôs a ideia do filme pro Tony Scott, assim, aí isso se segue na firma que ele produz, aí isso se consolida no Missão Impossível, que vira a franquia dele, assim, aí você segue esse período dos anos 2000, que existe esse equilíbrio do Tom Cruise tentando ser esse ator de projetos que é a figura principal, ao passado dele, que os projetos que ele faz, um projeto meio para se mostrar como um ator dramático, como Magnolia, o De Olhos Bem Fechados, o Último Samurai, que equilibra um pouco as duas coisas, tal, não sei o que, né? Que é o filme que ele tentou ganhar o Oscar e tudo isso, tal, assim. Aí ele segue esses projetos, e aí tem essa época que a Camila falou, que é essa fase muito conturbada da vida e das questões de controvérsias dele, né? Que aí engata alguns fracassos, tipo Operação Valkyria, e um filme dele que eu gosto, que é aquele Night and Day, com a Cameron Diaz, mas que foi um fracasso também. Foi assim, flop, né? amigo. Foi flop, mas eu gosto desse filme, assim, eu gosto assim. E aí depois do Missão Impossível, o Protocolo Fantasma, principalmente depois do Edge of Tomorrow e o Missão Impossível Rogue Nation, ele se recupera e ele vira o produto dele mesmo, ele vira o comandante dos próprios filmes dele, e os filmes dele viram veículos para as acrobacias malucas e cenas de ação dele que, como o Vicente falou, tornam ele essa espécie de Buster Keaton moderno, assim, de veículos de ação muito bem pensados para a persona dele e para deixar vários diretores
a tesões brilharem nessas coreografias Não, e doidas que tanto ele ele faz, tem assim, né? esse mando, assim, esse comando dentro dos filmes que nessa matéria que eu citei, eu acho que é da Variety, se eu não me engano, a gente pode colocar nos links depois. Mas que fala que ele cria coisas assim, tipo, do nada ele falou, não, vamos colocar aqui uma cena do submarino no Nossa, Missão sim. Impossível. E foi tipo um escândalo, assim, tipo, do nada ele falou, não, vamos decidir porque precisa ter isso. E tipo, o filme já tá estourando orçamento, ainda não tá nem pronto e era pra ser lançado esse ano, né? Foi adiado pro ano que vem. Então ele tá O próprio Top muito. Gun foi muito adiado, né? Isso, exatamente. É porque agora ele quer acabar, né? Diz que os dois próximos Missão Impossível serão os últimos da franquia. Ai, gente, não Uhum, sei. uhum. Mas eu acho interessante isso vocês falaram dele ter o controle, assim, desde muito novinho, né? Porque ele já começa, assim, fazendo filmes com esses diretores grandes, né? Filmes que são indicados ao Oscar, que ganham o melhor filme, mesmo ele sendo meio que reconhecido pela academia, né? Ele é um cara que tem um poder muito grande, tanto quando ele vai fazer o Digitrovão e mostrando essa cinefilia dele, ele vê um filme australiano chamado Terror a Bordo e fala: essa atriz aí é boa. E essa atriz era Nicole Kidman. A gente sabe depois, né? Tudo a história depois, mas assim, todo esse controle, né? Ele também muita gente ganhou fama trabalhando com ele, né? Renée Zellweger, né? Assim, é muito doido, assim, se você pensar agora. Agora, nesse Top Gun, tem vários atores jovens ali que ainda não aconteceram tanto, né? Ou aconteceram e meio que não aconteceram tanto, né? E Uhum. vamos ver o que acontece com eles agora, né? Porque deve ser muito bom trabalhar com ele, assim, né? A Rebecca Ferguson, né? Assim, que aconteceu em Hollywood e depois no Missão Impossível, né? Exato, exato. Eu ia falar isso, assim, que é muito curioso o Tom Cruise, né? Porque ele tem várias essas histórias com as mulheres, com a família dele, os filhos e tudo isso, toda essa questão da cientologia e das declarações dele. Mas, assim, ele costuma ser uma pessoa que quem trabalha com ele gosta de trabalhar com ele, né? Muito doido isso, né? Assim. Sim, a Kirsten Dunst diz que todo ano ele manda um bolo pra ela de Natal. E ele persiste com várias amizades, né, que longuíssimas, assim, e parcerias longuíssimas, né, tipo assim, o Missão Impossível, né, ele tinha esse esquema de trabalhar com vários diretores diferentes, cada diretor diferente trazer algo pro filme, né, e aí depois, e depois que o Christopher Maguire, que já era roteirista de filmes dele, se consolidou como diretor da série, ele ficou sendo o diretor do Tom Cruise, e ele é o roteirista como é que se fala? Mais Uhum. regular dos filmes do Tom Cruise, né? Que é o roteirista que mais persiste nos filmes do Tom Cruise, né? Ele fez vários filmes com Robert Downey, por exemplo, que é um roteirista lendário aí do Chinatown, que é um dos roteiristas do A Firma. Assim, ele chamou o Robert Downey para dirigir para roteirizar o primeiro Missão Impossível, ser um dos roteiristas junto com o David Kepper, assim. Então ele persiste muito essas parcerias, né? Ele já trabalhou mais de uma vez com o Cameron Crowe, ele produziu o filme do Cameron Crowe, assim, ele produziu o filme do Robert Downey E depois produziu também, os né? outros, né? Do Alejandro Amenábar. E o Produziu os Alejandro Amenábar outros, fez a versão original do Vanilla Sky, né? verdade. Então, inclusive eu lembro que a pré-estreia dos outros foi a primeira vez que ele e a Nicole se encontraram em público depois do divórcio. Então foi assim um auê, né? Assim, O Aue, né? que, enfim, né? Ele trabalhou mais de uma vez com o Tony Scott também, Sim, que é o cara que foi essencial para a carreira dele, né, ser o que é hoje com o Top Gun lá no começo, né? o Então Spielberg mesmo, Spielberg, né? total, Spielberg, total, total. Então é muito doido pensar isso. Eu até fico surpreso do Tom Cruise, né? Porque ele parece um cara que gosta muito de cinema e de comandar a própria carreira e nunca ter dirigido. Mas eu acho que ele pensa que ele não precisa e que ele gosta de ter um diretor colaborando com ele, assim, para extrair algo dele. Eu acho muito legal porque, ao mesmo tempo que ele tem essa mão de ferro nos projetos mais recentes dele, assim, que você vê que ele é meio o coautor do filme, assim, e que cada coisa do filme passa por uma decisão dele, assim, eu acho que muitas vezes ele deixa esses diretores colaborarem e somarem pro filme, que é uma coisa muito diferente do que você vê, sei lá, nesses filmes aí de Marvel, de MCU, que você vê que a grande maioria das vezes o diretor tá meio truncado e fechado dentro da lógica do estúdio e dos produtores por do filme, assim. No Tom Cruise existe essa lógica meio de mão de ferro, mas é uma coisa que geralmente anda, que geralmente deixa o diretor e quem tá participando do filme fluir e colaborar junto com essa lógica meio maluca dele, assim, lógico que eles esbarram em porcarias como a Múmia, que é um lixo,
Mas, cara, Nossa, assim, teve isso, né? você vê que o saldo recente é muito positivo e de um cara que explorou esses polos, né? De trabalhar com vários diretores interessantes, né? E dos mais diversos tipos, né? Desde Oliver Stone no auge dele, com Barry Levinson no auge dele. Pô, ele fez filme com o Neil Jordan, no Nossa, auge verdade. do Neil Jordan, né? Ele fez filme com o Neil Jordan, né? Então é muito interessante ver isso, né? Ao mesmo tempo que eu acho que, tipo assim, se ele fizesse um filme hoje em dia que é bem essa cara de filme de Oscar, iam dar na hora o Oscar pra ele por ter esse fator tão relevante na indústria, né? Que ele não faz mais esses filmes, né? Que costumam ir pra Oscar e ser indicados. Assim, se ele ainda fizesse, eu acho que ele já tinha É uma ganhado coisa fácil, meio assim, sabe? tipo, era uma vez em Hollywood, né? Se fosse assim, poderia fazer uma campanha tipo a do Brad Pitt. Uhum. Porque eu acho que ele é muito querido, assim, mesmo ele tem escândalos com as ex-mulheres e tal, e com os filhos, assim, mas até hoje, por exemplo, a Nicole Kidman fala em entrevista sobre ele, assim, meio que ela fala assim, você percebe assim que foi um fim traumático, mas você percebe, ela fala muito assim do quanto ele ajudou, assim, não é que ele ajudou a carreira dela, porque ela já era uma atriz muito conhecida na Austrália e era uma questão de tempo ela ir pra Hollywood. Mas assim, enquanto tá com ele naquele momento, foi muito bom pra ela, porque ela se sentiu, infelizmente, né, sendo uma mulher protegida, né? Assim, de muita coisa, né? Porque, enfim, uma mulher jovem em Hollywood, você sabe Ainda mais que sabendo que, né, que foi revelado aí recente, né, da coisa quase industrial de abuso do Einstein, Sim, por sim, exemplo. sim, Então, sim, 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 sim. sim, e ela tem um vídeo muito bonitinho de quando ela ganhou o Globo de Ouro por To Die Ah, For, do excelente. Sonhos Sem Limites. Fantástico. E é muito bonitinho, gente. Tanto o vídeo da entrevista dele no tapete vermelho, quanto de quando ela ganha a cara dele. Assim, eu fiquei, gente, assim, o Tom Cruise morreu e foi substituído, assim. Mas ele já era da Scientology, assim, diz que. Só mas que aumentou quando ela se separou dele. ao mesmo tempo essa figura dele querida também é uma coisa de poder, né, Sim, também de, construído, Uhum. né? sei lá, Também ninguém vai é uma querer coisa ser inimigo mercadológica, dele, né? né? Também, assim. Mas ao mesmo tempo dentro de Hollywood ninguém vai querer ir contra ele, Uhum, né? só sem dúvida. Muito Tem publicamente, assim. uma história curiosa que ele foi fazer o Oblivion, inclusive do diretor, né, do Top O Gun, Joseph Maverick. Kosinski, né? E Sim, sim, sim. isso, Joseph Kosinski. E quem ia fazer um dos papéis femininos, não sei qual dos dois, era Jessica Chastain. Foi logo que ela chegou em Hollywood e tal. Só que na mesma época ela recebeu a ligação de que ela tinha conseguido o papel no Zero Dark Thirty. E aí ela meio que, poxa, eu queria fazer, né? O filme da Catherine Bigelow, né? E aí ele falou, vai fazer esse, vai ser maravilhoso pra sua carreira, não sei o que e tal. Ela conta isso em Ah, que entrevista. bacana. Então eu acho que esse ano ele votou nela. Estou achando Não, que esse ano ele e votou trocou bem, nela, né? em Porque melhor por mais atriz. que o Oblivion seja um filme bacana, Zero Dark Thirty é um filmaço, né? É, Assim, né? Então acho que e é um filme que ela carrega, né? total, Então total. É o melhor papel fez dela mais até hoje, diferença pra né? Eu carreira acho, dela. assim, né? Assim. É maravilhoso. Mas, enfim, assim, o Tom Cruise, eu acho que ele é um ator, apesar dele ser um ator muito reconhecido, eu acho que ele ainda a persona dele é tão grande que ele ficou meio que subestimado enquanto ator mesmo também. Eu concordo total. Eu acho ele muito eu acho ele muito bom ator, assim. Eu sei que muita gente não gosta, tá? Mas eu acho que quando ele tem um papel pra mostrar que ele atua, eu acho que ele arrasa, assim. É o Magnolia, É, assim, cara. Magnolia, Lateral, né? que usa todos esses exageros dele, assim, mas usa muito. Ele é muito expressivo, né? E o Magnolia é muito um filme de muito close, né? Então é maravilhoso. É muito maravilhoso que no Magnolia ele é um coach, né? Meio que, né? Então, assim, E tem a ver com o papel, né? Porque o Frank J. Mack, ele é essa sim, coisa over. Porque ele não sabe se expressar de sim, outra maneira. Ele abraça isso, ele vende isso de uma forma... Não, e por outro lado, no Colateral, que ele tá genial, assim, uma atuação toda contida, sabe? Assim, de momentos pequenos, assim, de horários, de coisas, assim, de expressões, de uma ameaçadora, né? corporalidade, exatamente, assim, que ele consegue mostrar um personagem que é muito complexo e mega bem construído, assim, só com essas questões, assim, e tem uma coisa também que eu acho que atuações de ação são muito subestimadas, assim, eu acho, assim, e o Sim, que o Tom Cruise sim. faz corporalmente, que é uma coisa de atuação primordial, assim, na ação, é uma coisa que poucos hoje em dia têm, assim, sabe assim. E quando ele quer ir para um lado mais dramático, ele consegue ir muito bem, assim, sabe? Então acho que é um ator que realmente eu acho que o pessoal podia olhar com ele nessa questão de atuação com mais carinho, assim, porque eu acho que quando ele realmente pega um papel, e ele tem um carisma gigante, né, assim, também, né? Gente, Jerry Maguire é um filme que é carisma Ele puro, tá apaixonando assim, o né? Jerry Maguire, né, cara? Assim, ele naquela cena em que ele vai se declarar
pra Renée Zellweger no final, assim, gente, é lindo, assim, é muito... Ele refez essa cena com James Corden recentemente. A James Corden falou, você me completa. Eu revi hoje o primeiro Missão Impossível e é espetacular o que o Tom Cruise faz no filme. Ele é uma coisa, ele é uma força da natureza, sabe assim? Ele tá eu gosto em muito. total diálogo com o Brian De Palma, assim, no filme, sabe? Ele assim, é muito corporal, né? É espetacular. Inclusive o Brian De Palma foi uma dica do Spielberg pra ele topou, né? Olha, combinou, né, que é um suspensezão, né, mas é uma coisa cafona, porque é baseado em série, e também outra coisa baseada em série, né, anos 90, sim. então é bem Roberto interessante. Lima, depois a gente vai falar dele, Mas ele chega nesse filme na firma vindo de uma questão de honra, né, um filme também muito elogiado, né, muito lembrado por cenas de tribunal, inclusive, e inclusive roteiro do Aaron Sorkin, olha aí. E ele chega, então, já sendo o Tom Cruise, né? Um filme que é vendido muito nele, o pôster é a cara dele. Só que é um filme que tem um elenco de gente muito famosa, assim, talvez no início da carreira, muita gente já estabelecida, muita gente que nem era conhecida ali, hoje em dia é famosa, né? Engraçado ver. Mas tem alguns nomes, assim, que foram considerados para os papéis, assim. O Tom Cruise, ele chegou a considerar dirigir esse filme, assim, o Diego tava falando desse negócio dele dirigir ou não. Ele queria dirigir, mas não rolou. Mas tem a Halle Berry, que ela fez... Isso tudo é segundo o IMDb, então pode ser, assim, que, né, tenha sido colocado pelos agentes dos atores. Mas a Halle Berry, ela fez teste para ser aquela mulher da praia que seduz o Mitchell. Ela também estava bem no início da carreira, né? E era uma atriz muito sexualizada naquela época, então não é de surpreender, né? Que tenham jogado ela para fazer teste para esse papel. A Robin Wright recusou o papel da esposa do Mitch. Acho que eu consigo ver, assim... Ela tinha um jeito mais inocente naquela época, né? Que é muito usado no Forrest Gump. E aí o Charlie Sheen foi considerado pro papel do Mitch, o Jeff Bridges chegou a ser anunciado pro papel, então você vai ser muito anos 90 isso, né? Vai ser muito doido. O Jeff Bridges tava meio velho, né, pra fazer o papel, né? Ele tava no quê? No final dos 30, começo dos 40. Ele fez aquele filme do acidente de avião naquela época. Sim, mas ele tá tipo um cara tipo já nos 30. Ele não é um cara que saiu da faculdade, né? Exatamente. Assim. Exatamente. E tem uma coisa curiosa que a Frances McDormand foi considerada pro papel que foi pra amiga dela, pra Holly Hunter. E o que é curioso, porque com quem a Tammy fica no final é com o personagem do David Strathairn, né? E os dois fizeram Nomadland ano passado, né? Então, é interessante isso, né? Como as coisas vão se cruzando. Podia ter juntado antes. Né? Mas é interessante que elas têm um jeito meio parecido de atuar, mas eu gosto da Holly Hunter porque a voz dela coube muito pra essa personagem. Não, total. E a Frances McDormand não era ainda a Frances McDormand, né? Que a gente conhece. Assim, ela tinha feito coisas nos anos 90, mas assim, ela explode mesmo assim. Nem digo que explode, assim, porque eu acho que ela explodiu muito com as redes sociais, né, nos últimos anos. Mas ela ficou conhecida mais no Fargo, né? Que ela ficou conhecida. Depois do Fargo, que ela ganhou Oscar. Ela tinha feito algumas coisas, tipo, sei lá, o Gosto de Sangue. Mississippi. Mississippi Chama não. Não, Mississippi Chamas ela tinha feito, foi indicada pro Oscar. Não, Fantástica. ela fazia os filmes do Coen, né? Era só do Joe Coen. Mas ela ganhou Oscar em 96, pouco tempo depois. E tem também o Gene Hackman, que ele não foi anunciado no pôster, porque dizem que o Gene Hackman tinha aqui uma cláusula meio que no contrato dele, que ele tinha que ser o primeiro a aparecer, o first build. Só que o Tom Cruise também tinha isso, e o Tom Cruise era o protagonista do filme. Então meio que fizeram assim, vamos não anunciá-lo para a presença dele ser uma surpresa. E em dado momento eles chegaram a considerar a Meryl Streep para fazer esse papel dele, para ter uma tensão sexual entre os dois, né? Mas acabou indo pro Gene Hackman mas eu gostei de ser o Gene Hackman porque pegou muito essa coisa assim do mentor, até ser meio que um mentor enquanto um cara que vem de uma Hollywood antes, né? Uma década antes, né? Então ainda tem isso, metalinguagem, né? E ele vem logo depois do Oscar dele pelos Imperdoáveis, né? Do Clint. Genial, então ele tava num bom momento da carreira, maravilhoso. O Gene Hackman, inclusive, apareceu recentemente, ele tá aposentado, mas ele... Tá muito velhinho, né? Tá bem. Ele tá bem velhinho, assim, mas ele tá bem, assim, eu tava até pensando nisso, eu acho que o Gene Hackman é o ator que eu mais gosto do mundo, assim, porque, cara, eu não lembro de uma vez que eu vi ele mandando mal no filme, assim, quando ele é um desses atores que aparece, ele já briga, né, cara, assim, né, ele é...
Ele no piloto automático ele já tá perfeito, né, cara? Assim, quando ele sai do piloto automático, aí você vê mesmo genialidade aqui, né, cara? Nesse filme, ele conversando com o Tom Cruise, só de conversar você já fica meio... Não consegue olhar pro lado, assim. Ele tem uma energia que é muito forte, assim, né? E ele realmente tava E bem... ele pega uma coisa muito. Ele pega uma coisa muito ameaçadora, né? Só que a gente fica nessa E muito dubiedade. afável ao mesmo tempo, né? Acho- Muito afável ao mesmo tempo, né? Exatamente. E assim, só pra antes da gente começar a discussão sobre o filme, ele fez 158 milhões de dólares na bilheteria do mundo todo, e como o Diego falou, foi o terceiro filme mais visto naquele ano nos Estados Unidos, né? O que mostra assim, ele foi indicado em duas categorias do Oscar, e o segundo filme mais visto foi o Fugitivo. O Fugitivo foi indicado, inclusive, a melhor filme e direção. Então, assim, pra você ver assim que o Oscar premia filmes e indica filmes populares, assim, não precisa chorar. Inclusive, o diretor do Jurassic Park ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis e Jurassic Park ajudou ele a chegar lá. Então, Com né? certeza, se o Jurassic Park Importante isso. não tivesse sido um sucesso de bilheteria como foi, talvez o Lista de Schindler não tivesse ganho tudo que ganhou, né, também, assim, né? É porque eu acho que, além de ser duas coisas muito opostas, mostra muita versatilidade dele e o esforço dele fazer dois filmes grandiosos, né, Uhum. no mesmo Sem ano, nesse dúvida. nível, né? Mitch, a carta que recebeu da Bendine Lambert e Locke foi a única que enviamos. Queremos você. O que eu acho que é muito bom no filme, assim, nesse começo, é que a montagem dele pra mostrar o cotidiano do Mitch e da esposa dele, né, que é a Abe, né, que é feita pela... que é a Jenny Triboroy, né, atriz do Instinto Selvagem, que é o ano anterior, né, inclusive, do filme, né, que ela Uhum. surgiu no Instinto Selvagem, aí ela já engatou. Ela fez Big Love, Big né? Love também, verdade, é uma das esposas do Bill Paxton, né. Waterworld. Sim, exatamente. Waterworld, verdade. Pode crer, pode crer. Filme preferido do nosso editor, inclusive, vale ressaltar. Beijo pra ele. Grande filme. Valorize Kevin Costner, viva ele. Não, mas cara, assim, é doido isso, porque é muito. Ele consegue mostrar esse cotidiano, uma montagem muito ágil, assim, pra gente perceber as várias faces dessa realidade dele, que é muito corrida, o filme acompanha esse ritmo meio corrido, assim, e te faz meio que se envolver com aquele casal, né? Era uma personagem muito importante pro filme, né? Era quase uma co-protagonista do filme, né? Assim, eu fiquei até surpreso com isso, né? Que a personagem dela é muito importante pro filme, né? Isso, inclusive, até foi uma coisa que... Foi uma decisão do Pollack, né? Inclusive, de aumentar o papel dela, porque no livro parece que ela não é tão importante assim. Aí, no filme, isso foi um pouco aumentado, né? Eu acho que essa montagem bem ágil, dele fazendo várias tarefas, até o momento que a firma aparece na vida dele, ele consegue esse emprego que é dos sonhos dele, essa coisa dessas coisas dele ser um cara que veio de baixo, que rala, que estuda, que é garçom e que tá procurando emprego e tudo isso, aí tem uma família e tem que e tem essa esposa que é a companheira dele, que tem uma vida própria, tudo isso intercalado pela montagem. Eu acho que o filme, eu acho que isso já Apartamento, um cubículo, né? Assim. cubículo, exatamente. Eu acho que isso, eu acho que já mostra bem essa coisa dessa eterna busca pelo sonho americano, que eu acho que é o principal tema do filme, né, assim, de como esse sonho americano pode ser um pesadelo, né, que é uma coisa que vários filmes já trataram, que esse filme começa a tratar e já oferece nesse ritmo muito ágil, muito envolvente do começo, ó. Diego falou da montagem, é uma coisa que eu acho que é a coisa que eu mais notei, assim, como uma marca forte, assim, do filme, como algo que é talvez a coisa mais essencial para fazer dessa narrativa, assim, dar conta, né? Que, como a gente falou antes, é um livro muito grande, 400 páginas, sobre um direito fiscal e um personagem aí meio conspiratório e tal. E o filme, não só nesse início, que tem essa cena em que vai intercalando as montagens de todos os escritórios que querem fazer Tem até uma cena engraçada, né? Que ele fica olhando no relógio ao mesmo tempo que ele tá dando uma entrevista para uma das firmas. E o cara pergunta: você tem algum lugar mais importante para estar, né? Porque ele tá fazendo uma entrevista numa firma importante. Ele fala: eu tô no meu horário de almoço, eu tenho que... Senhor McKinney, Eu preciso. nós oferecemos $68 mil por ano para trabalhar na principal firma de Chicago. O senhor tem outro compromisso? Eu tenho um emprego, é minha hora de almoço. Então é engraçado essa cena, mas não só nessas cenas iniciais, a montagem para mim se mostra como muito importante no filme,
como ao longo do filme, assim, é um filme que ele avança muito rápido, é um filme que acontece muita coisa e a gente não fica para trás, às vezes, porque ele consegue. Então eles falam, a gente vai semana que vem para as Ilhas Caimã, corta, eles já estão no avião, corta, eles já estão no hotel, corta, já é uma janta. Então é uma coisa bem dinâmica, assim, que o filme consegue trazer. O filme é longo, mas o ritmo dele realmente é muito bom, né? Assim, né? Ele consegue realmente ir te levando durante o filme. E a trama dele é mega macarrônica, várias coisas acontecendo, assim, e surgindo. Mas ele consegue meio que te deixar imerso nisso tudo, assim, até pelo bom ritmo e pelos bons Eu me perdi um pouco. personagens e atores, né, envolvidos. Esse início que vocês falam é muito importante para que a gente meio que torça pelo casal, né? Poxa, ele tá conseguindo a chance da vida dele, ele tá. Você percebe que é um cara batalhador, né? Que não foi direto da escola para a faculdade, né? Assim, que para chegar em Harvard ele teve que passar por muita coisa. Só que você já percebe ali que aquela ida deles para Memphis vai criar uma rusga no casal, né? Só que não pelos motivos que acaba sendo, né? A gente fica vendo assim, será que ela vai se adaptar a essa mudança, né? Como é que vai funcionar isso? E aí a gente tem a firma apresentada assim como esse lugar imponente, o lugar dos sonhos de todo advogado, início de carreira, só que você já percebe que tá algo errado, só que é muito doido porque em 93 era tão considerado comum assim certos comportamentos, né, certas questões que é até surpreendente que o filme aborde isso. Por exemplo, a firma só tem homens brancos velhos assim e todos casados, nenhum divorciado inclusive, né? E isso é pontuado pelo filme, isso é um comentário ácido que é feito bem no início já, então a gente já percebe ali como é que vai se estabelecer essa situação. Então a gente percebe, é muito doido pensar isso no filme de 93, que já tem esse comentário, né? 93 faz, faz 29 anos, mas assim, muita coisa mudou, né? Desde então, ainda bem. Então é interessante isso. O filme salienta também essa diferença entre aquele sul e aquela Boston que eles estavam antes, né? Assim, né? Isso, O isso filme é salienta muito bastante forte. isso. A Memphis até tem essa coisa da cidade de Memphis ser um lugar muito diferente para eles, né? E é um negócio que às vezes se perde meio na tradução para cá, como tem essa diferenciação cultural até de estados do sul e estados do norte nos Estados Unidos. Então, Memphis é uma cidade grande, assim, média, assim, né? Tem 600 mil habitantes, por aí eu estava pesquisando isso. Mas é uma cidade ali na beira do rio Mississippi, que foi uma cidade importante na fundação dos Estados Unidos, assim como foi Boston. Só que é aquela coisa meio que oposto, né? Uma cidade do sul, que era produtora de algodão. Então é uma coisa meio estranha para eles essa mudança cultural. E também tem esse rolê meio místico. A firma, o próprio escritório da firma, assim, é uma coisa meio imponente, parede de madeira. Tem os retratos dos caras que já foram os sócios que morreram. Ao mesmo tempo, na própria cidade tem uma pirâmide, né? Que é uma arena esportiva que tem lá. Então tem uma coisa meio... Parece algo... Um limbo, uma coisa meio irreal, assim. Eu acho que o filme, ele tira muito disso, assim... de como é um lugar meio estranho, né? Eu acho que do meio pro fim, isso meio que se perde um pouco. Mas eu acho que no começo, uma coisa que eu gosto bastante é que existe esse tom... A trama do filme... Eu não li o livro, né? Mas a trama do filme é muito absurda, né? Assim, como são algumas coisas que o John Grisham escreve, né? Assim, uma coisa bem absurda, assim, né? E com esse tom meio realista dele, que às vezes não tem como comprar muito, assim. Mas eu acho que aqui no filme, ele tem uma fluidez tão grande, assim, que é tão aos poucos, é tão construído essa coisa, esse terreiro, esse terreno que os personagens vão entrando, assim, vão se envolvendo por ele, assim, e vão se deixando envolver no sentido de fazerem parte daquilo, mas se tira a estranheza daquilo, ela mais do que ele, né? E aí ele consegue ter uma fluidez tão forte nisso que essa coisa absurda que você falou, Vicente, acaba indo de forma fluida com o filme e a gente acaba tendo a mesma visão que aqueles personagens estão tendo, assim, que aos poucos eles vão entendendo
aquele grande esquema das coisas, existe esse clima de tensão e dúvida constante entre eles, assim. Uma coisa que eu acho que é legal de ser um filme grande, meio verborrágico, meio macarrônico, até como foi falado, é que ele é um filme muito de falatório, né? Então, acho que é um negócio que normalmente é visto como algo negativo, mas aqui eu acho que funciona. É um filme que as informações são dadas muito rápidas e é uma pessoa falando com o outro e eu mesmo me perco assim um pouco ali quando entra no terceiro ato, mas é legal como isso também é um veículo para o Tom Cruise brilhar, né? Porque ele é um cara expansivo e que fala e que funciona assim dessa forma também de trazer essa trama pra frente, né? E outra coisa que foi dita ali que passou um pouco é como o filme trata dessa coisa do sonho americano. Sim. Então, eu acho que o filme ele opera o tempo todo, até nos próprios diálogos, nessa coisa de que o cidadão, o americano e tal, ele existe entre as grandes corporações e o Estado. Então, o filme ele tem um discurso ali meio liberalzinho, assim, de tipo, o Estado e os impostos, e a gente tem que fazer o Gene Hackman, né, fala pra ele, a gente faz o máximo possível antes de ser ilegal pelos nossos clientes, né? Para aquela coisa que é uma firma que tipo, lida com direito fiscal, e até a gente vai descobrir que isso, né, obviamente bate de frente com lavagem de dinheiro, essas coisas assim. Então, é um filme que ele opera muito nisso, né? E eu acho que o Pollack, como um diretor muito formal, muito invisível, assim, nesse ponto, ele consegue trazer pela imagem de Memphis, pelo contraste com Boston, até em uma das cenas que o Tom Cruise ele vai fazer, eu acho que a prova da versão americana da OAB, ele vai para Washington. Então eles se encontram perto do... The Bar. Eles se encontram perto do Memorial Lincoln e discutem, né? Ele e um agente do FBI que está querendo investigar a firma, que é o Ed Harris, está carecão muito bem. E eles ficam discutindo aí, depois o Ed Harris ainda fala, na volta aí passa no Monumento Lincoln, dá uma olhada. Tipo, meio que provocando ele, né? De que não é só a firma que vai salvar ele do Estado ou algo assim, que ele pode afundar junto. Essa questão de classe, acho que é uma das questões mais importantes pro filme, principalmente o personagem do Tom Cruise, porque ele é todo motivado por isso, né? Ele quer muito se provar, ele quer muito ascender socialmente, ele ao mesmo tempo ele quer um pouco abandonar esse passado mais pobre que ele teve. Tem a questão do irmão. O irmão que tá preso, assim, ele quer deixar tudo isso ele quer deixar tudo isso para trás e crescer com isso, assim, ao mesmo tempo que ele ainda mantém esses rastros, esses sentimentos por trás, assim. Tanto é que essa coisa que você falou do discurso liberalzinho que existe no começo, né? Ele rejeita essa coisa de ser o advogado idealista, como ele mesmo, o Gene Hackman, dizem, assim. Ele rejeita tudo isso, assim. E no final ele vai cometendo erros, assim, e vai se vendo como uma figura atormentada, justamente por essas questões de classe, de como essa classe nova entra para a vida dele e faz ele virar uma pessoa que ele não era antes, assim, e cometendo erros que antes ele não faria. Eu acho que o filme trata muito dessa questão, e é curioso também que o filme também não vê o FBI, que aparece na vida dele, como um mocinho. O FBI, na verdade, é meio vilanizado no filme, tanto quanto os caras da firma, assim. A resolução passa por ele conseguir passar entre todas essas forças, né? Ele consegue, no final, fugir do Estado, fugir da máfia, fugir da firma e, tipo, encontrar uma relação, e no final ele ainda tem a frase de efeito, né? E sem quebrar a lei. Ele quer justamente ter a vida dele de volta, né? Sim. E como ele fala, né? Porque assim, no momento que ele entrou na firma, ele perdeu a vida dele. Só que ele também não quer ficar refém do FBI, né? E ele não quer perder o que pra ele é mais importante, que ele lutou tanto, que é a licença dele pra advogar, né? Porque ele perderia, né? Entregando o pessoal da máfia. Então é muito, muito doido isso, porque um filme de estúdio fazer isso, né? É algo até surpreendente, né? Eu fiquei bem surpreso num filme estadunidense de estúdio, assim, desse nível, ter essa visão até meio... uma visão não simpática ao FBI, né, cara, assim, né? E não simpática essas grandes corporações, tudo isso, né? E ao mesmo tempo que a mulher... que existe, eu acho muito legal, que o filme sempre vai mostrando um contraste muito grande
de como tá a situação da esposa dele, da Abby, naquele lugar, e a situação dele naquele lugar, né? E com algumas coisas que são... Eu acho que tem uma ambiguidade dos personagens, que é muito interessante no filme, que passa pela questão do Gene Hackman, assim, que ao mesmo tempo que ele sente um carinho de verdade pelo Mitch, como um filho, de fato, assim, ele também se sente atraído pela esposa dele, assim, sabe, assim, e tenta seduzir a esposa dele, assim, ou paquerar a esposa dele, mas ao mesmo tempo ele realmente gosta daquele cara que ele tá cobiçando a esposa, assim, né, sexualmente a esposa dele, assim. Ao mesmo tempo, ele é uma figura trágica, que também é uma figura corrupta, mas que toda essa corrupção que ele tem causa um peso na consciência dele, que ele não consegue lidar com isso do mesmo jeito que as outras pessoas daquela firma lidam. Por isso que é uma figura triste, infeliz, ao mesmo tempo que ele é uma figura meio patética. Eu acho interessante isso do personagem dele. Mas eu acho legal que o filme não fica insistindo nisso o tempo todo, né? Eu acho que, pelo menos pra mim, só cai a ficha no momento que a Jane Tripplehorn fala com o marido no final, né? Que a Abby fala com o Mitch no final, assim, tipo, meio que, ele não era tão ruim, né? Assim, pela forma como ele morre, né? Uma forma meio que ele tá completamente desempoderado, digamos assim, né? Ele não, ele tá é meio que humilhante até como ele morre, né? Porque ele tá meio que ele tiram tiram qualquer chance dele ir e vir, né? Assim, ele tá preso naquela cama e enfim, e ela meio que e ela ajudou nisso, né? Então Ela é muito uma curioso, né? personagem meio trágica, assim. Trágica não, porque, claro, ela, né, se tudo dá certo pro Tom Cruise, tudo dá certo pra ela também. Mas, ao mesmo tempo, a vida dela ali é muito triste, né? Muito deixada de lado. Sim. Tem, além da questão da traição, tem a questão dela meio que perdeu, sei lá, o que ela tinha de identidade Os própria, né? projetos Foi que ela falado aí a gostava. questão de... Ela vira professorinha, né, da cidade, assim, uma coisa assim Exatamente, muito, isso. tipo, ai, a esposa troféu, né? A Isso. firma, ela gosta de esposas troféu, né, assim, né? E eu acho que uma das coisas que o filme faz, assim, que materializa isso muito esteticamente, é como a casa deles é uma casa maravilhosa, linda, quando eles chegam parece um sonho e tal, mas é uma casa que tá sempre vazia, tá sempre, tipo, ela na cozinha, a cozinha meio com uma luz fria, mal iluminada, e daí depois tem aquela coisa de, né, de que ter escutas ou não, então ela fica lá no jardim. É um filme que se resolve muito, assim, visualmente nessas cenas apesar de não ser um filme super maneirista ou formalista, de fazer algo muito elaborado, ele consegue pela simplicidade assim mostrar essa vivência deles e tal. Então ele sempre chega, ela tá meio puta com ele porque ele chegou atrasado. Então é uma coisa bem forte assim visualmente como o filme se comunica dessa forma O também. Poe aqui, ele tem uma condução muito clássica, né, na narrativa do filme, na forma que ele constrói os planos, os enquadramentos. E eu acho também que uma coisa que ele faz bem também é o filme tem uma tensão crescente que tá sempre só aumentando, 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 aumentando. E tem alguns momentos que essa tensão explode nos filmes. E aí ele faz algumas mudanças sutis na forma de filmar, enquadrar. Eu gosto muito na cena que ele chega em casa, vai falar com ela e sussurra no ouvido dela, ela sai correndo de casa. E tem uma câmera lenta e depois quando ela vai correndo, o Paul que vai seguindo ela nos planos abertos, aquele cenário, aquela floresta ao redor da casa, e uma sombra muito grande, e essa sombra volta no momento que é decisivo pro filme, que ela vai se encontrar com o Gene Hackman, que eles estão cobertos pelas sombras, assim. Então tem alguns momentos que parece que o filme dá uma quebrada nessa narrativa muito clássica e muito autocontida que o Paul que tem. E esse negócio da sombra na floresta, a gente fica tenso porque quem é que pode estar escondido ali, né? Porque eles estão sendo escutados o tempo todo, né? Então, o que pode acontecer, né? Quem é que vai estar ali? E é interessante também como o filme apresenta os personagens secundários, né? Que são vividos por atores
né? Que são esses que a gente fala character actors, né? Que se a gente for traduzir em português, seria aqueles coadjuvantes por Isso excelência, né? é, Atores de é tipos, uma né? listona, né? Eu acho que uma das melhores coisas do filme é isso. Isso realmente dá um valor pro filme muito forte, né? Esses pequenos atores que aparecem, que a gente são esses character actors, são bons atores que costumam fazer papéis coadjuvantes, e cada um são personagens muito chamativos, que dão e muito bem caracterizados, assim, na questão de caracterização mesmo, que dá um up a mais pro filme, né? A própria Holly Hunter, que foi indicada pro Oscar, né? Por mais que seja um papel muito pequeno e que não tenha nenhuma grande coisa que ela faz no filme, é uma personagem que é muito chamativa quando você vê ela, assim, que tem um carisma muito forte, né? Assim, todos os caracteres do filme. Busey, né? O Gary Busey, ele tem 2 cenas, assim, ele tá bem caricato, né, assim, mas é bem curioso que combina ali com o que ele tá, com o que é aquele ambiente ali. E a gente tem também o Tobin Bell, que, assim, ficou depois muito famoso por ser o Jigsaw, Sim. né, Ah, é. E o amigo dele é o cara do É o Hank, Breaking é Bad, né? verdade. Sim, é o Hank, o Jack Nicholson cover, que faz também Revenge, que ele tem também o Hal Holbrook, né, que depois fez Na Natureza Selvagem, né, talvez seja o papel recente dele mais famoso, que ele é o chefão ali da firma. Tem o David Strathairn, que faz o irmão do Tom Cruise, e tem a Margot Martindale, que depois virou uma coadjuvantaça, assim, da TV americana, principalmente, né. Eu tô vendo agora uma série que já terminou, que ela tá, que é o The Americans, sim. é maravilhoso. Ela ganhou um Emmy, né, se eu não me engano. Fantástica. Sim, sim. E tem o Paul Sorvino no Paul filme, Sorvino, também que fazendo aparece- mafioso pra variar, né. Ele aparece bem tarde no filme, né? Ele aparece bem no final mesmo, assim, né? No filme, assim, né? Sim. É doido isso, né? Metade do Ele tá elenco de mafioso, né, Sopranos, gente? né? Mas é mafioso, lógico, né? Lógico, assim. O próprio Ed Harris, né? Assim, apesar de que entra depois, né? No filme, assim, né? Não entra de cara o Ed Harris, assim, apesar do papel dele ser mais importante, né? É um personagem que lembra o que ele fez depois numa Mente Brilhante, Sim, né? Assim, de ser sim. esse cara que tá sempre vigiando, né? Que tá sempre à Sem espreita, ser de né? faz de conta, né? No Mente Brilhante, né? Se não me É, engano. exatamente, é isso mesmo, isso mesmo. Essa que é meio que a revelação do filme, né? Não, tem vários, né, cara? O amigo dele, o Terry Kinney, pra quem lembra, ele é o diretor da prisão no Oz. Pra quem se recorda disso, ele é o Nossa, amiga, eu Não vi Oz. Eu tinha pavor de Oz. diretor da prisão não de via. Oz, assim. Ele é o diretor da prisão de Oz. O Wilford Bray, cara, ele é um velhinho que tá em vários filmes que ele faz o chefe da segurança, assim, traço do filme, assim. Acho que é um dos personagens mais assustadores que tem no filme, né? Aquele chefe de segurança. Mas é interessante isso, assim, porque a Holly Hunter, ela foi indicada ao Oscar, é uma das indicações mais curtas da história, ela aparece 5 minutos no filme, só que são 5 minutos espaçados, assim, ela Espalhados, nunca né? tem uma grande cena, né? Talvez seja aquela do restaurante, seja a grande cena dela, né? Que ele vai encontrar com ela lá e tal. E aí ela conta da morte do personagem da Gary Busey, mas é muito mais um papel, assim... eu acho que também aquela coisa, assim, até do que a gente falou do Spielberg, que ajudou ele ter o Jurassic Park naquele ano. A Holly Hunter, ela era a favorita a ganhar atriz por um papel no piano, né? Que ela era a protagonista e era um papel, assim, muito contido, completamente diferente desse papel dela, da Tammy, Que é um papel mais nesse filme, né? cômico, né? Total. Assim, é um papel mais irmãos Coen mesmo, né? Assim, que é a escola dela, né? Não, uma coisa desses coadjuvantes que eu acho que funciona legal também é como que se eles tivessem, cada um deles, uma vida própria, assim. Uhum. Então, tu falou que ela tem pequenos segundos aí espaçados ao longo do filme. Todos eles, né, se for, sei lá, acompanhar até a própria secretária do Tom Cruise, que é a Margot Martindale, ela começa meio sem jeito com ele, daí depois tem a cena que meio que a Holly Hunter, pra chamar ele, diz que veio trazer um almoço pra ele, e daí a Margot Martindale olha de um jeito meio estranho também, meio tipo, o que tá rolando? E assim como ela, todos esses outros que a gente falou, o irmão dele e tal, eles vão meio que tendo uma evolução ao longo do filme, amigo paralelas, dele, isso é muito assim. característico, né, no amigo dele, né? É, Sim. o amigo dele, com certeza. É muito doido, né? Ver a Margot Martindale, que ela sempre rouba a cena, né? E é tipo segundos que ela aparece nesse filme e a gente já percebe, assim, né? Já tem uma presença, né? No BoJack Horseman, ela tem um papel fixo que é ela mesma, né? Que é o Character Actress Ah, Margot é? Martindale. Eu nunca vi BoJack Horseman, eu estou devendo há muito Tá tempo. devendo. Obra-prima, a melhor coisa da Netflix. Aí não é difícil, né, amigo? É a Porque melhor, Mas cena, né?
Mas é interessante isso, assim, dessa participação falando da Holly Hunter, porque eu não acho que ela merecia ter sido indicada, Não, mas que isso, jamais. Assim. assim, nunca vou reclamar de indicações pra Holly Hunter. Só que eu entendo também esse reconhecimento. E a trilha foi indicada também, a trilha A trilha é muito boa, né? instrumental. De pianinho só. Só Sim, ali aquela sim. coisa bem sutil e que vai carregando o filme também. Pois é, ela ilustra muito bem as cenas de suspense, né? Assim, ela acompanha muito bem sem roubar a cena, né? E a trilha foi composta pelo David Grusin, que já tinha trabalhado 7 vezes com Pollock, né? Já tinha trabalhado 7 vezes com Pollock, né? Amigos. É um filme de parcerias constantes, né? Assim, o próprio Tom Cruise gostou muito de trabalhar com Pollock, né? Apesar deles não terem trabalhado depois, assim, mas o Tom Cruise sempre quis trabalhar com ele de novo, né? Eu acho que... Ele fez o De Olhos Bem Fechados. Ah, depois, sim, né? assim, Como ator. como atores, é verdade. Depois eles contracenaram os dois na mesma posição, digamos assim. Os dois contracenaram de novo. O que me preocupa, filho, é isso. O FBI não iria atrás de você se não soubesse o que conseguir de você. Por que será? Não sei. Bom, meu trabalho é pensar nisso. Por exemplo, eles devem saber a importância que sua jovem esposa tem para você. Vão usar o que puderem. Mas é interessante, assim, como o filme ele tem vários códigos, assim, do cinema de ação clássico, assim, que a gente vê até hoje nesses filmes de boneco. O suor, aquela cena tensa em que o cara tá se escondendo e aí o suor faz ele... a gente ter a atenção de que ele vai ser descoberto, porque o suor cai no chão. Me lembrou Missão Impossível também. Exatamente. Eu pensei, e eu tava até conversando recentemente, assim, de que filme que iniciou isso, o primeiro que eu lembro é Missão Impossível, mas pra mim o mais marcante é o Homem-Aranha, que tem o sangue, né? Sim, o O sangue, Homem-Aranha do Sam Raimi. verdade. Que é com um Esse corte efeito tem muito sim. importante, assim, né? A gente ficar tenso se o Willem Dafoe vai descobrir que ele tá lá, né? Verdade. Então é muito curioso isso, assim, porque é muito tenso. Essa cena que ele tá se escondendo, né, do pessoal, ela é longa, ela é tensa e ela é feita em espaços muito pequenos, né, assim, é quase que labirintos ali, né, são espaços confinados ali daquele prédio. E eu queria até saber, gente, assim, o que vocês acharam do Tom Cruise ter feito uma pausa pra fazer um passeio turístico no meio da perseguição, assim? Essa cena é muito engraçada, né? Eu acho que o filme, como o Diego falou, ele vai perdendo um pouco Vai. essa força, né? Com o tempo, não sei. Ele pra mim parece assim que ele tá querendo meio que tirar sarro do FBI mesmo, assim. Isso já mostra, assim, a gente não sabe, mas já mostra que ele vai driblar o FBI, né, de alguma forma. Sim, sim. E é muito... Acho que cresce na tensão, né, do que vai acontecer. E é interessante, assim, que tem uma coisa no filme, no início e no final, que o Tom Cruise, ele corre muito do filme, claro, obviamente, né, assim, que eu acho sempre curioso que o Tom Cruise corre, mas, assim, as pessoas sempre alcançam ele, ou ele não alcança as pessoas, apesar dele correr mais do que todo mundo, assim, é muito curioso isso. E ele dá estrela no filme, né, ele dá cambalhota, né, É verdade, dá é o verdade. duplo twist É escarpado. verdade. No início do filme, assim, que ele tá feliz porque ele entrou na firma, e depois, quando ele tá num ponto triste, ele passa pelo mesmo menino com que ele deu cambalhota, e assim, ele ignora, né? Assim, é muito interessante isso, assim, Essas duas de cenas são como o muito boas, filme né? Esse dialoga, né? contraste que existe, assim, né? É muito bom isso, assim. Até serve bem pra se mostrar essa questão de classe, como uma classe, o sistema interferiram no estado dele, nas relações pessoais que ele tem, assim, de como ele mesmo se sente, né? É muito bom isso, assim. Mas é curioso isso, porque o filme tem essas sutilezas, mas como o Vicente falou, eu acho, esse negócio que você falou, Camila, que ele tem essa coisa desses filmes de ação, tudo isso, com o tempo, ele tava mais num drama de casal, né? É curioso, drama de Sim. casal e nessa coisa, nesse tema conspiratório, e parece que o filme tem que resolver as coisas do meio pro fim, e ele vai correndo com as coisas, assim, e parece que ele fica mais um thriller meio convencional mesmo, assim, de ação, que é bem realizado. Eu gosto muito daquele momento que ele joga a cadeira e salta, apesar do negócio, né, aquela facilidade, né, que o negócio tá bem lá embaixo, né, e tudo isso, né. Nossa, fico tensíssima. Mas, Assim. mas é curioso, porque o filme vai se convencionalizando do meio pro fim, eu acho. E eu acho também que essa coisa macarrônica que ele conseguia lidar
do começo com maior fluidez, com o tempo, você vê que você chega uma hora que você não tá prestando exatamente atenção no que tá acontecendo sobre aquela firma, e você só quer, sei lá, ir acompanhando o Tom Cruise de uma forma mais distante, ver as resoluções do problema dele. E eu também acho que essa questão da traição fica meio mal resolvida com a esposa dele e tal, não sei o quê. Assim, até meio, fica meio complicado algumas meio que posições do filme. esquece, né? Fica meio que jogado, né? Assim, o Gene Hackman fala, a propósito, ela foi plantada ali, tipo, foi armação nossa, ela. Como se isso limpasse a barra dele, né? Tipo, ele ainda assim ele traiu, né? Assim, ele não. Ela não foi uma mulher assim super sedutora que ele foi lá porque ele quis. Exato. Em teoria a gente tem que estar torcendo pra esse cara, né? Mas ir pro casamento. Mas eu gosto de ter essa dubiedade, a personagem da Jane Tripplehorn. Você vê no olhar dela, assim, que ela tá dividida, assim. Eu tenho que ajudá-lo porque eu o amo. Mas, assim, ele fez coisas que me machucaram muito, Isso é excelente, né? mesmo o filme, assim. Ela, inclusive, ela tá muito boa no filme. Eu acho que ela merece ser indicada, a Holly Hunter não, inclusive, assim, né? Eu acho que ela tá melhor que a Holly Se Hunter. fosse pra indicar a Holly alguém, Hunter assim. realmente... Porque a Holly Hunter, apesar de ela legal e tal, mas ela não faz nada do filme, né? É uma figura só, assim, né? Assim. Assim, ela até tá inspirada, eu vi que o visual dela foi inspirado no da Angelica Houston naquele filme que ela fez do Stephen The Frears. Gifters, nossa, é verdade, parece mesmo, Sim, pode que crer. ela tá com uma peruca loura Pode crer, e tal. parece mesmo. Que realmente, assim, é bem parecido, assim, se você for parar pra ver. Mas a Jane Tripplehorn, eu acho que ela tá muito bem, eu acho que a personagem é muito boa, porque ela é muito complexa, ela tá numa situação muito complexa, o filme consegue desenvolver bem ela, e eu acho que a química dela com o Tom Cruise funciona muito, né, assim, os dois têm bastante química, né. O Tom Cruise costuma ter química, né, acho que com a maioria das atrizes que encontra essa, né, não lembro de nenhuma que não tenha tido, assim, que me vem na cabeça agora, assim, né. E os dois, eles fazem um casal bem em sintonia, e aí eles estão muito em sintonia no começo, e aí eles vão se afastando, né? E esse afastamento vai marcando com o filme, né? Assim, é um filme que analisa bem essas complexidades dela, da personagem. Mas isso foi uma coisa que o Paul é que teve a ideia, né, com o filme, né? Eu tava vendo uma entrevista dele, e que ele quis fazer algumas mudanças no livro para se tornar filme, e ele estava meio receoso, porque o livro era muito sucesso, era muito popular. Ele ficou meio com medo, assim, do filme o pessoal não aceitar direito isso, mas ele acabou fazendo e deu tudo certo, né? Porque, por exemplo, não tem no livro essa questão do Everett se envolver com a Abby, assim, e dela seduzir ele e drogar ele. Quem faz isso no livro é a Tammy, que é apesar da Holly Hunter, que faz isso pra ajudar o Tom Cruise, assim. Aí no filme isso foi mudado, por ideia do Paul, que foi a Abby, e ele aumentou o papel da Abby, e no livro, o personagem do Tom Cruise não confessa pra ela a traição, ela nunca fica sabendo a traição dele, assim. E aí no filme o Paul quis mudar isso e quis que ele confessasse a traição pra ela. Né? Porque senão ia ficar uma coisa meio incompleta pro estúdio hollywoodiano. Exato. Né, assim. O filme ele sofre muito meio de ficar amarrando assim no final. Acho que muito da força dele também é aquela coisa de que ele tá muito preocupado em amarrar essas pontas todas e daí fica uma coisa de vamos resolver em vez muito de fechadinho, uma né? coisa Parece dramática, muito calculadinho mais poderosa, tudo, assim. né? Vai ficando mesmo. Até a própria Holly Hunter, né? Aquela coisa dela ficar com o irmão. Então, junta tudo. É meio final de... Ó, eu amo novela, gente, mas é meio final de novela isso, né? Todo mundo tem que ficar com todo mundo, é verdade. Sim. Os atores que sobram ficam juntos, sendo que os personagens nem se cruzaram ao longo da novela, não tem nada a ver. Mas é interessante como o filme... A parte que eu acho menos interessante é a perseguição do FBI com o irmão do Tom Cruise, assim. É algo assim... É interessante, assim, pra mostrar que o Ed Harris é mal que nem o Pica-Pau, né, assim. Uma coisa, assim, mais maniqueísta, e que até mostra, assim, que o perdão vai só até a página 2, né, assim, que o cara, ele ainda continua na mira da justiça, né, mesmo tendo saído da cadeia. E tem um momento ali bom, assim, que é a fuga dele, né, que ele vai naquele diner, né, naquela lanchonete, e aí ele consegue sair e despistar o pessoal, mas assim, não é algo assim que eu lembre tanto do filme, né, que me pega tanto. Tem meio que o final de novela, assim, pra ter o final dele, ele é Holly Hunter, assim, os dois. A proposta que tá aí, vamos lá, vamos ficar junto. Mas é doido esse negócio. Eu acho que o filme realmente faz um uso muito bom de casting, assim, nesses atores, assim.
Porque, assim, são personagens pequenos, mas tem uns atores que têm uma força que o papel deles já marca muito, né? Então, por exemplo, a gente nem é muito desenvolvido essa relação prévia do Tom Cruise com o irmão dele, assim, mas só do encontro dele você já vê que tem uma história naquilo, assim, porque são dois bons atores. Sim. O Damian Stannard é muito bom ator, né? Então, só Nossa, ele é um maravilhoso. momentinho dele ele já consegue dar toda a visão daquele personagem, né? Que nem é muito desenvolvido durante o filme. Bom, então vamos aos nossos saxofones. Quantos saxofones cada um dá para o filme? Vincent, primeiro você e depois o Diego. Bom, como eu falei, eu acho que é um filme que, revendo agora, ele é melhor do que eu lembrava. Eu acho que o Pollack consegue ter um controle muito grande, né? Ainda mais pensando na dificuldade de adaptar um livro grande, assim, sobre um tema que não é exatamente interessante. Ele tira disso um grande thriller de ação. E, claro, que tendo o Tom Cruise ajuda e tal, mas eu acho que é um filme que é melhor ainda revendo agora. Então eu vou dar 3 saxofones e meio. Diego. Então, Camila, eu gosto do filme, achei bem legal assistir o filme, até me surpreendi bastante com o começo, principalmente. Eu acho que, como o Vinícius falou, assim embaixo, eu acho que além dele ser um thriller de ação muito bem comandado e muito competente, ele tem certas sutilezas de encenação e de narrativa e de como ele usa essas figuras que estão no filme, tanto os personagens quanto os atores. Eu acho que ele consegue ser bem inteligente quanto a isso e faz tudo de uma forma bem competente e sempre muito interessante, assim, ao desvendar o mundo daqueles personagens e ir acompanhando eles, desvendando aquele mesmo mundo. Eu acho que do meio pro fim ele perde um pouco a força, a história do filme meio banal, assim, e acaba não saindo do filme mais competente, mais legal, mas eu acho que no final das contas o saldo acaba sendo bem interessante, e como um veículo pro Tom Cruise, e a própria interpretação dele, que é muito boa, ele é muito interessante até por essa mão que o Pollack coloca no filme. Então eu também vou acompanhar o amigo Vincent e vou dar 3 saxofones de ouro e meio pro filme, assim, porque é um belo filme do Sr. Tom Cruise. Hoje todo mundo vai achar que a gente tá combinando, que desde a semana passada todo mundo dá a mesma nota, mas eu também dei 3 saxofones e meio, porque acho que é um filme competente, acho que ele não consigo, assim, dar uma nota maior, porque acho que ele não chega a um patamar maior, mas é um entretenimento bacana e dentro do que ele se propõe e como veículo pro Tom Cruise ser esse astro, né, nesse Star System, como o Vincent falou, assim, noventista, ele é, assim, muito competente. Então, 3 saxofones de ouro e meio. Agora vamos ao nosso top de 5 Tom Cruises. Atenção, emissoras da Sábados em Legenda, para o top de 5 segundos. Vamos ao nosso top 5. Hoje vai ser, como falei, né, Tom Cruise. Cada um vai falar o seu top 5 filmes do Tom Cruise. Diego, qual o seu? Então, Camila, meu top 5 do Tom Cruise foi bem difícil fazer, porque o Tom Cruise tem vários filmes que eu gosto muito. Muito mesmo, assim, tem alguns filmes dele que inclusive são alguns dos meus filmes favoritos da vida, como vocês vão ficar sabendo que estão lá em cima, mas, cara, eu tive que ser justo e fiz uma lista que eu considero uma lista de filmaços mesmo, assim, são todos os filmes que eu adoro e amo demais. E no quinto lugar tá um filme que eu sei que a Camila ama, e é um dos filmes que formou a minha cinefilia, que é Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que é esse filme, como a gente falou, totalmente esse épico urbano das emoções humanas que atrai esses personagens, como tudo se junta numa cidade totalmente over, mas que pela questão over, as emoções mais verdadeiras, mais sinceras, acabam sendo descobertas, um grande momento do Paul Thomas Anderson como ensinador, como contador de histórias, como contador desses sentimentos de filhos que continuam sofrendo, de pais horríveis, com grandes atuações, e o Tom Cruise, uma das melhores atuações dele, compondo o Frank DJ Mac num personagem muito emocionante e que tem momentos belíssimos no filme, como no momento final dele com o pai, que é uma cena que faz qualquer um chorar. É uma das grandes atuações do Tom Cruise, que deveria ter ganho Oscar naquele ano dos filmes do pessoal que estava indicado com ele. Assim. O mundo sabe disso. O mundo sabe disso.
Inclusive, só um parêntese, quando o Michael Caine ganhou, ele falou a melhor coisa, né? Que ele falou assim, Tom Cruise, você sabe quanto o seu cachê ia baixar se você vencesse ator coadjuvante? Engraçado isso. E aí, no meu quarto lugar, tá um filme bem recente do Tom Cruise. Recente não, que já faz vários anos que tem ele. Mas é um filme da década de 10, né? Que pra mim é um dos auges do Tom Cruise enquanto astro de ação. Que é o Missão Impossível, Nação Secreta. Que é um filme que eu acho um filme de ação perfeito mesmo. Assim, eu amo esse filme, acho que tem sequências espetaculares. Aquela sequência da ópera é uma coisa incrível. O que o Sr. Maguire faz, eu acho impecável mesmo, assim. Eu acho que é um filme alucinante, é um filme que ele tem uma elegância na ensinação dele, assim, mas ao mesmo tempo ele tem uma força física mesmo, que eu fico espantado, e ele tem personagens mega carismáticos, e tem a Rebecca Ferguson entrando pra franquia e fazendo que ela fique ainda mais brilhante, assim, numa personagem que é muito bem desenvolvida durante o filme, a química dela com o Tom Cruise é sensacional. E é também um filme que mostra essa coisa que, apesar dos Missões Impossíveis serem veículos para o Tom Cruise brilhar, ele deixa o filme aberto para Rebecca Ferguson a roubar a cena e para o Christian Maguire conduzir ele por meio dessa ação totalmente megalomaníaca, mas muito elegante que o filme tem. E aí, em terceiro lugar, está uma das obras-primas do Stanley Kubrick, que é De Olhos Bem Fechados, um filme que foi injustiçado quando ele foi exibido pela primeira vez, mas que com os passados anos foi ganhando o reconhecimento merecido, que não é um filme exatamente sobre o sexo, mas é um filme sobre como o sexo, mas é um filme muito sobre como, às vezes, certos relacionamentos acabam se reprimindo sexualmente, as pessoas acabam se reprimindo sexualmente e acabam se fechando dentro do sexo, dentro de mentiras, e de como relacionamentos acabam entrando em desgastes, e dessa indecisão total em você achar o desejo, você tá sempre numa linha do quase, de você persistir o desejo, e quase achar. Eu acho que tem duas das melhores atuações da Nicole Kidman e do Tom Cruise, eles estão perfeitos no filme, assim como esse casal, que é o casal perfeito, mas que de perfeito não tem nada, e tem essa coisa da repressão e das mentiras, e do quase, e do que pode ser verdade ou não, que está sempre bem marcado pelo filme, por esse clima atmosférico que o Stanley Kubrick consegue criar. E tem uma das melhores cenas finais dos anos 90, que é sensacional a cena final desse filme, é impecável. E no segundo lugar, polêmica, eu vou botar uma das obras-primas de Brian De Palma, o primeiro Missão Impossível, que aí sim eu acho o filme de ação perfeito mesmo, assim, eu revi hoje esse filme. Esse filme, em questão de forma, o Brian De Palma sempre arrasa, né? Ele é um dos que mais tem disso, assim. Ele tem enquadramentos, ele tem momentos de câmera, de ângulo, de encenação, o que ele faz com a câmera, a fotografia do filme é perfeito, assim. As cenas de ação do filme, ele consegue criar cada sequência do filme, ele consegue fazer você fica falando, nossa, cara, se esse filme fosse só essa sequência, ia ser uma obra-prima, que é a cena do restaurante, a cena inicial do filme, a cena do trem, sabe? É uma reunião de sequências que é impecável. Ao mesmo tempo, o filme tem um elenco excelente, e ele consegue criar personagens que são muito carismáticos, o roteiro do filme é muito bom, porque ele consegue desenvolver essa missão, consegue desenvolver esse personagem principal, consegue fazer um elenco muito carismático. O Ethan Hunt, nesse filme, ele domina totalmente esse carisma do Tom Cruise, assim. Pô, tem sequências icônicas, né, com a própria sequência que o Tom Cruise está pendurado, que a Camila citou, cara, que é de uma criação de tensão sensacional, aquela câmera por cima do Brian De Palma que vem. Cara, então é um filme que eu considero mesmo uma aula de fazer cinema de ação, de como você dirige cinema de ação, como você decupa cinema de ação, de como você cria personagens para cinema de ação. Eu acho um filme perfeito mesmo. E no primeiro lugar, não tenha como não ser, Colateral, do Michael Mann. Eu sou suspeito pra falar, um dos meus filmes favoritos da minha vida. Sabia. Eu amo esse filme. É um filme importante pra mim, porque eu vi muito esse filme no SBT. É um dos filmes que me fez gostar de cinema. E eu tenho DVD até hoje desse filme, foi um dos meus DVD que eu comprei, assim. E eu amo esse filme, amo demais. Assim, eu acho um filme... Primeiro pelo digital do Michael Mann, como ele consegue transmitir aquela Los Angeles que acaba isolando aqueles dois personagens. De como ele consegue mostrar essa atração e essa relação de amor. Não amor, mas a relação de fascinação e de ódio que existe entre o personagem do Jamie Foxx e do Tom Cruise. São personagens muito bem desenvolvidos, muito complexos, cheios de camadas.
o Tom Cruise também tá no melhor papel dele, da vida dele, assim, que é um personagem muito complexo, que não é só o vilão do filme, ele é o vilão intimidador, ele é o vilão B10, mas ele é um personagem triste e assustador naquela psicopatia dele, mas aquela psicopatia dele, aquela coisa distante que ele tem da vida humana, acaba fazendo que o Michael Bay pega esse cinema de ação vital, de cenas espetaculares, como elas são filmadas a todos, fazer um debate filosófico sobre a indiferença da humanidade, dos centros urbanos, assim, um debate sobre o niilismo e você acreditar ou não na humanidade, realmente uma coisa psicológica em como você olha para aqueles personagens. E eu acho que o Tom Cruise consegue combinar tanto o aspecto dramático dele, fazer um personagem que é muito forte dramaticamente, mas também consegue ser não herói de ação, que é o vilão do filme, mas um aço de ação no seu mais exemplar. Então acho que é um filme que combina as duas melhores coisas da carreira dele. Então, meu top 5 Tom Cruise, né? Acho que tem muita coisa boa que podia ter entrado também. Mas é isso, gente. Deixo o espaço para vocês. Vincent. Bom, como eu falei, foi muito difícil fazer essa lista, porque eu acho que o Tom Cruise ele é um dos meus atores preferidos da vida, assim. Tentando ignorar, né, a vida pessoal dele aí. Exatamente. Mas eu tenho 25 menções honrosas. Não, mentira. Caralho. Não, mas eu quis fazer esse top 5 meio que falando desses filmes diferentes do Tom Cruise, assim, apesar de serem filmes mais dessa fase mais de 90 pra cá, de como desse Tom Cruise em papéis diferentes, por mais que ele tenha aí suas limitações e suas escolhas dentro de certos tipos de papel, né? Então, eu tenho uma menção honrosa que eu acho que de 2 filmes ali que é da fase Spielberg dele, quando ele fez Minority Report e fez o Guerra dos Mundos. Eu acho que são papéis muito interessantes e muito pelo Spielberg também conseguiu usar essa imagem do Tom Cruise nos papéis e ele consegue circular nesses 2 mundos de ficção muito diferentes um do outro, assim, de uma forma muito interessante. Então, segura os 2 filmes, ele carrega os 2 filmes, né, que são filmes muito frenéticos, assim, até pra carreira dele. E são 2 dos melhores filmes do Spielberg, né? São espetaculares, né? Sim. É uma fase muito boa ali pros 2, Total. inclusive. Mas assim, voltando assim, querendo mesmo fazer uma coisa bem diversa, assim, pra mostrar como ele é um ator que tem ele tem um espectro assim de atuação até bastante amplo. O número 5 eu coloquei o Entrevista com o Vampiro, que eu acho que ele é um papel assim delicioso. Eu passei essa última semana vendo o Crepúsculo, né? Não recomendo. E eu ficava o tempo todo pensando em Anne Rice, pensando em Entrevista com o Vampiro e como essa coisa do vampiro como um ser sexy, sedutor já foi bem feita, né, de outras formas e tal. E eu acho que, claro, que tem personagens muito bons, o Brad Pitt, a própria Kirsten Dunst, maravilhosa, né? Mas acho que ele é meio que um vilão do filme e ao mesmo tempo essa coisa da atuação corporal do Tom Cruise vai muito bem com o Lestat, aí, o vampiro que não é o protagonista, né? É o coadjuvante, mas acho maravilhoso o papel dele. Número 4 eu coloco Magnolia, que eu acho incrível o papel do Tom Cruise. Eu acho que é o papel dramático dele que mais me chama a atenção, que mais mexe comigo, porque tem muita coisa ali carregada junto dessa atuação dele, meio que como um coach, né? Como ele ensina como conquistar mulheres ou qualquer coisa assim desse tipo. E é um personagem que vai se desconstruindo, assim como todos os outros personagens de Magnolia. Eu acho um filmaço aí, de um grande ano para filmes, né? Que foi 99 e Magnolia é um dos melhores desse. Número 3, o Colateral. Eu adoro também, eu sou muito fã não tanto quanto o Diego, mas eu sou muito fã do Michael Mann. E eu adoro essa relação que o filme faz entre ele e o Jamie Foxx, como ele é meio que essa imagem do macho alfa violento, e ele é tudo que o Jamie Foxx deveria querer ser, mas ao mesmo tempo não quer. Então é muito interessante essa relação, e ele carrega esse niilismo aí, como você falou, na forma como ele atua. Ele é super contido, é muito, muito massa. Eu gosto muito desse papel dele. Número 2 eu coloco De Olhos Bem Fechados. Eu acho foda o que o Kubrick faz ali. Acho um grande último filme, uma obra-prima mesmo pro Kubrick.
E o filme, e é um filme de Natal, né? Então, começar gostando já, mas eu acho que é um filme que até pensando agora, ele tem uma coisa meio similar ao A Firma, da gente ficar um tempo todo junto desse personagem que tá meio que se envolvendo numa coisa conspiratória meio estranha, então tem muito a ver, e o Tom Cruise ele tem esse papel de parece que ele tá sempre fugindo, parece que e no final se resolve da maneira genial, simples ali dessa cena final, acho muito boa mesmo. E o número 1 eu roubei um pouco, mas que eu coloquei assim, Missão Impossível, como a franquia, assim, mas se eu fosse escolher, eu acho que escolheria o Fallout mesmo, que é o último, né? É o sexto filme. Eu acho que é um papel que é daqueles raros casos onde um personagem, um ator passa tanto tempo com um personagem que ele vai se lapidando com o tempo. Então, como esse herói de ação começou daquela forma super exagerada do De Palma, maravilhosa, e ele foi meio que o própria franquia foi se moldando ao redor do Tom Cruise, da forma como ele atua e da forma como o filme ele tem a ação como uma âncora mesmo, como uma coisa basal, como a franquia sempre se faz, parece, a partir das cenas de ação, a partir dos momentos do Tom Cruise, e sempre vira notícia, né? Quando ele pula de paraquedas, quando ele se pendura lá de fora de um avião, escala um prédio. Todo filme tem uma nova invenção dele, né? E eu acho que é um filme que faz todo sentido, assim, até com a alma do próprio filme, de como são filmes que celebram essa coisa da ação mesmo como um elemento cinemático importante e tal. Eu acho maravilhoso. Aí, como eu falei, não estava exagerando, eu acho que realmente remete muito ao que se fazia no primeiro cinema, ali no cinema mudo com o Keaton, com o Chaplin, em certa medida. Sim. E acho que são filmes que se desenvolveram e evoluíram e tiveram aí seus momentos com o Jackie Chan nos anos 90 também. Eu acho que é um tipo de cinema que ele é pouco valorizado, sem porque dúvida. Ele tem o entretenimento como o foco principal, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais cinematográficas que existe, no sentido de que a gente não vê isso em nenhuma outra forma de arte, né? Não tem como replicar o que se faz nesses filmes em, sei lá, teatro, literatura, nada chega perto, né? Então acho que o papel aí do Ethan Hunt, acho que é o papel da vida dele, meu primeiro lugar. Então, se eu fosse para escolher um filme só, que seja o sexto filme, que é o Missão Impossível, Efeito Fallout. Um parêntese só, nesse negócio que o Vincent falou sobre Missão Impossível. A Missão Impossível, acho que é uma franquia que tem que ser celebrada, e alguns dos filmes de ação que o Tom Cruise faz, porque são filmes de ação que usam a ação como esse elemento de ensinação, que é, como o Vicente falou, que é tão cinematográfico e tão difícil de ser bem atingido, e quando é bem atingido é maravilhoso, e mostra que o cinema não é só profundidade, do que as pessoas vendem como profundidade narrativa, também existe uma profundidade em como você encena algo, em como você constrói algo enquanto imagem, enquanto ação. E às vezes um filme encena isso de uma forma tão extrema, no sentido mais maravilhoso da palavra, no sentido mais bem construído da palavra, que isso tudo acaba elevando um filme em questão como um todo, e como todos os elementos daquilo se conversam. E isso vai totalmente contra esses filmes de aventura, de ação, esses blockbusters que a gente vê hoje em dia, que são todos higienizados, e que a ação é só um detalhe do filme, e a ação não é marcante no filme em si, os combates não são marcantes, sabe? Assim, não existe uma cara própria, né? São genéricos, né? Eu acho que a Missão Impossível é uma franquia que foge disso, né? Ela é extremamente criativa, assim. Ela não é, o criativo num filme não é só a trama dele, ele tem uma trama mega rocambolesca ou diferentona. O criativo também é como você desenvolve as cenas que você está construindo. E a Missão Impossível tem muito disso, que muitos blockbusters tentam ter, mas são só genéricos, né? Camila, qual que é o seu top 5? Bom, meu top 5 tem todos os filmes que vocês citaram, assim, na verdade, Missão Impossível tô devendo terminar essa franquia, mas gosto muito. Em quinto lugar, eu coloquei o Colateral. Acho que eu não vou poder falar de Michael Mann melhor do que o Diego. Assim, realmente é um passo muito diferente na carreira do Tom Cruise. Até na caracterização, né? Como ele surge nesse filme, grisalho, né? E como ele se insere super bem nesse universo do Michael Mann, o que me faz até perguntar, assim,
como seria ele no filme do Schrader, né? Assim, que acho que rolaria legal, assim. O meu quarto lugar é um filme que eu acho que se ele fosse lançado agora, muita gente não iria entender e iria fazer textão. Só que a graça dele é que ele é um textão, que é o Trovão Tropical. Ah, sim, ótimo filme, Sim. gosto muito. Ah, é legal. Bem lembrado. É um filme que o propósito dele é criticar, ele usa aquelas coisas pra criticar. E o Tom Cruise faz o chefão do estúdio, né? O cara, e assim, ele tá muito engraçado, assim, é muito doido pensar Tom Cruise fazendo comédia, apesar dele ser um gênio com o corpo dele, né? Como ele usa o corpo dele, ele não faz comédia física, né? E o Trovão Tropical é assim, é uma participação pequena, né? Ele chegou a ser indicado ao Globo de Ouro e foi uma surpresa na época, até porque a premiação tava indo mais pro Downey Jr., que tá genial no filme. Mas indico muito Trovão Tropical, é muito divertido, é uma brincadeira com todos esses filmes de guerra e com atores de método, assim. Tem muita coisa assim que a gente lê, assim, quando certos atores estão lançando filme, assim, de, né, enfim. É que você vê nesse filme elevado e o quanto é ridículo, né, assim, enfim. Em terceiro lugar eu botei o Jerry Maguire, que pra mim é um filme que mostra muito esse star power dele, como ele carrega um filme, esse personagem que poderia, em mãos erradas, virar um personagem insuportável, mas ele é apaixonante e ele é apaixonado pelo que ele faz e ele te empolga ao mesmo tempo que ele empolga a Dorothy, né, a personagem da Renée Zellweger, e acho assim, eu amo, na verdade, eu falo muito da cena final dele, não é na final, né, mas a cena no final dele com a Renée Zellweger, mas a cena dele com o filho da Renée Zellweger também é muito fofa, que ele tá num date com a mãe dele, né, e aí ele fica tentando conquistar o menino, assim, só que o menino tá meio que escondido da mãe, né, ela não pode saber que ele acordou. É muito fofinho, é o menino do Stuart Little, se eu não me engano. Ele mesmo, exatamente. Cherry, ele fala assim, Cherry, é que eu lembro de ver esse dublado. Segundo lugar, Magnolia. Amo Paul Thomas Anderson, acho que o Tom Cruise se inseriu muito bem nesse filme, que é trágico, né, sobre como vocês falaram sobre relações familiares, é sobre a relação com a própria cidade, né, como aquilo é um épico, assim, do fracasso, né, do nosso fracasso enquanto seres humanos, né, seja de crianças prodígio que não vingaram, né, de relações familiares que de longe parecem maravilhosas, mas não são tanto assim, de pessoas que têm traumas imensos, e acho que nada sintetiza isso mais do que a cena que o Tom Cruise está dando a entrevista e a entrevistadora escancara um monte de coisa, assim, que ele não quer que seja revelada, né, e como o trabalho dele que é tão magnânimo, né, que é tão grandioso, assim, fica pequenininho, assim, mas pequeno no sentido, assim, de ser muito contido, assim, de ser um cara que é pego de surpresa, maravilhoso, acho que ele merecia, sim, ter ganhado aquele ano. Em primeiro lugar, assim, o cara fez Paul Thomas Anderson e Stanley Kubrick no mesmo ano, assim, né, apenas. Magnolia de Olhos Bem Fechados, e De Olhos Bem Fechados é o meu primeiro lugar. É um filme que encerra muito bem, assim, a carreira do Kubrick, né? E quantos atores contemporâneos podem dizer que trabalharam com Stanley Kubrick, né? Assim, Tom Cruise, né? E Nicole Kidman. E como a própria mítica fora do filme, né? De tudo que estava rolando ao redor do filme, das polêmicas, acabam... assim como no Quem Tem Medo de Virginia Woolf, esse também dá um toque diferente, né? Assim, De Olhos Bem Fechados, ele fala sobre muita coisa ali, sobre relações familiares também, sobre a hipocrisia da sociedade, mas aquela sociedade pode muito bem ser Hollywood, né? Então, se você parar pra pensar, eu também amo a cena final, assim, adoro. De vez em quando eu dou RT quando alguém posta o frame dela no Twitter. Mas enfim, esse é meu top 5, mas ele tem muita coisa maravilhosa para ser descoberta ainda, e a gente espera que Top Gun Maverick esteja no meio delas. Acho que quando esse podcast for ao ar, a gente vai ter assistido. Não sei. Mas, enfim. Pensei que alguém ia citar Um Sonho Distante. Imagina. Amigo, isso aí é só a família do Ron Howard mesmo. Nossa, amiga. A coragem, né? Assim, as coisas que a gente faz, né? Eu vi criança, esse eu nem lembro. Ele fez só pra ficar perto da família, né? Assim, né?
Mas enfim, gente, agora chegamos ao nosso Corujão, que é a nossa sessão de dicas, avisos, e no meu caso, uma errata. Eu falei no programa passado que a Mariel Hemingway é a sobrinha do Ernest Hemingway. Na verdade, ela é neta dele, então uma correção. E eu vou aproveitar para iniciar aqui então, o meu Corujão, as minhas dicas. Eu vi 2 filmes essa semana que eu tava devendo, né? Que um deles tá em streaming, tá no Belas Artes à la carte, que é O Pássaro das Plumas de Cristal, do Dario Argento. E maravilhoso, não sei se vocês já assistiram, acho que já, né? Não, mas tá na minha lista eternamente esse filme, mas eu Tá na minha lista também, do Agente. Indico demais, assim. E ele acaba se relacionando com a minha outra dica, que é O Dono da Noite, que o Diego falou no programa passado, Paul Schrader. É o filme que se relaciona... O Vincent falou, né, que se relaciona muito com o gigolô americano, e realmente, gente, se relaciona muito. E são 2 filmes, assim... bem Supercine, inclusive. Acho que seria legal ter um Argento no Supercine, assim, no nosso podcast, porque são filmes, assim, sobre... Vou marcar pra outubro, né? Já quero. Uma coisa meio híbrida com Adoro. terror. E O Pássaro das Plumas de Cristal, ele é um filme que é um cara que ele presencia um crime, ou ele acha que presenciou um crime, e aí ele parte por uma investigação que acaba se tornando muito perigosa, assim. Até a sinopse, se a gente falar, assim, é meio Supercine, me lembra muito Janela Indiscreta, né, também, assim, ou como é que é o nome do filme que veio depois? O Dublê de Corpo. Dublê de Corpo, né, total. E acho que dá uma sessão dupla interessante com o dublê de corpo. Não vou falar exatamente o motivo, porque senão vou acabar dando spoiler. Mas do jeito que eu tô falando, eu já tô dando spoiler, né? Mas enfim. E O Dono da Noite, que é do Paul Schrader, filme de 92. Light Sleeper, né? O título em inglês. Esse não tá em nenhum streaming, infelizmente, mas é maravilhoso. É um filme que tem o Willem Dafoe, que é um parceiro frequente do Schrader. Tá incrível o Dafoe, é uma das melhores atuações. Nossa, ele tá maravilhoso, assim. Ele tá realmente carregando o filme. Ele é um cara que tem uma vida muito noturna, né? Assim como outros personagens do Schrader. E ele é um traficante que acaba se envolvendo também numa trama que tá rolando ali de assassinatos e tal. Enquanto isso, ele tá tentando se aproximar de um amor antigo, né? Que não deu muito certo. E tem o Willem Dafoe, tem a Susan Sarandon, tem a Dana Delaney, que fez Desperate Housewives, e tem o Sam Rockwell, bem novinho. Acho que foi um dos primeiros filmes dele. Assim, eu fui até depois dar um Google, assim, gente, quantos anos ele tem, porque ele já tá, assim, pensava que ele tava nos seus 40, né, mas ele já tá assim, né, ele já é um pouquinho mais velho. E é muito legal pra você ver, assim, junto com o gigolô americano e com o filme que a gente vai falar semana que vem, porque são filmes que têm desfechos muito semelhantes, assim, ao Schrader se reinventando, assim, na sua criação, porém não se plagiando. É muito, assim, muito mais um diálogo entre os filmes dele, assim, e sobre como cada uma dessas cenas se destaca na sua filmografia. Então, eu destaco isso. Vincent? Bom, como eu falei, essa semana não foi muito produtiva pra mim, porque eu vi que eu nunca tinha visto aí uns filmes bem ruins, e daí ontem também pensei em ver um filme, acabei vendo pior ainda, que é o Navio Fantasma, do Gabriel Byrne. Então, o que eu vou indicar hoje é a série do Star Trek, que começou semana passada, Strange New Worlds o nome. Então, eu sou um fã meio... Não me diria que eu sou um trekker ou algo assim. Eu comecei a acompanhar Star Trek ali na época dos filmes do J.J. Abrams, e recentemente surgiu essa série nova aí, Discovery, que tem uma roupagem nova, mais diversa, mais moderna para Star Trek, mas ainda assim eu acho que são produções que falhavam em ter aquele espírito das séries antigas, né, da série clássica, com o Capitão Kirk, o Sr. Spock, ou da nova geração, né, que tem o Patrick Stewart. E eu acho que essa Strange New Worlds, por mais que ela tenha só 2 episódios, por enquanto, logo de cara eu acho que ela traz à tona essa ideia muito clássica de Star Trek, que são esses episódios procedurais que te colocam numa situação filosófica ou social que você não sabe como você lidaria com ela. Então é maravilhosa, é uma série que se passa na primeira nave Enterprise, a mesma nave do Sr. Spock lá dos anos 60 e tal,
com outro capitão, que seria meio que um prequel, né, logo antes do Capitão Kirk, e é uma série maravilhosa, com 2 episódios aí, que, como eu disse, é uma coisa mais procedural, aquela coisa do caso da semana, mas acho que trouxe de volta aí uma coisa de Star Trek que estava meio perdida nas produções recentes, né. Então, Strange New Worlds estreou na Paramount Plus, que tá com todo o catálogo aí de Star Trek, tá lá na Paramount Plus. Não vai indicar Crepúsculo? Pode ir. Não, Crepúsculo não vou indicar, desculpa. Eu tentei, mas realmente não é um negócio que dá pra indicar, não. Bem, Camila, bem, Vincent, eu vou dar 2 indicações aqui, rapidinhas. Eu tinha indicado as exibições e debates que a Isabel Wittmann, nossa amiga, tá fazendo, né, no Sesc aqui em São Paulo. E eu fui lá um dia e vi a condição naquela noite, na verdade revi a condição naquela noite, né, do Frank Capra, que é um filme maravilhoso, foi muito foda rever ele, porque você vê realmente, fazia muito tempo que eu não lembrava, e o filme, inclusive, pra quem quiser ver, ele tá super acessível, ele tá na HBO Max, o pessoal pode ver na hora que quiser lá. E eu não lembrava como o filme realmente foi essa coisa que ele marcou tendência para todas as comédias românticas que vieram dele, sabe? Tem várias coisas narrativas do filme que marcam vários tropos e questões que depois as outras comédias românticas, tendências, né, características das comédias românticas usariam depois. E o filme não é nada ultrapassado, porque ele tem um carisma próprio, ele tem um uso da tensão sexual e do embate daqueles 2 atores que estão maravilhosos, tanto o Clark Gable quanto a Claudette Colbert, que tem uma química excelente entre os dois, são personagens encantadores, assim, que é sensacional o filme, assim, essa coisa, esses diálogos que o filme tem, essa coisa, como ele começa uma comédia bem carregada, essa comédia maluca, até virar um filme mais de romance e se construindo e meio que se acalmando junto com aquele casal. E tem uns momentos lindíssimos, né, de algumas cenas ambientes que eles são personagens que brigam toda hora pela fala, pela verborragia, mas eles se entendem pelos olhares, se apaixonam pelos olhares. Tem umas sequências lindas, né, deles no quarto, ou deles indo dormir na palha, assim, que a silhueta das sombras no preto e branco, das luzes, é muito bonito, assim. É um filme espetacular. Eu também vi essa semana, esse filme tem completo no YouTube, legendado, que é o Assalto à 13ª DP, do John Carpenter, que é a primeira versão do filme, né, que depois foi refilmado com o Ethan Hawke e o Lasse Fishburne, e é uma obra-prima esse filme, assim, é um filme que consegue usar dessa coisa do isolamento dos personagens para você criar um território. Ele tem umas questões políticas, sociais, que o filme nem precisa falar, mas que estão lá no cerne da encenação do filme. E é um filme que ele tem uma coisa muito forte nele, né? Tem umas reviravoltas no filme muito fortes, né? Muito, muito marcantes. E ele tem essa mão muito forte, muito estilizada do Carpenter, também tem muito seca, que ele consegue pegar tudo que tem no cinema dele, de questões, de temáticas, de tipo de personagens, que ele depois faria e que depois falaria, e consegue estar nesse filme tudo embrionário, mas ao mesmo tempo tudo muito sintetizado, uma coisa só. É um filme espetacular, uma aula também de cinema de ação, de cinema policial, de como você isolar os personagens dentro de uma ação que é uma ação quase brutal, visceral, mas também falando também dessa questão do companheirismo e de uma violência que tanto une os personagens quanto separa eles, uma violência social que se revela muito física. Antes de encerrar, a gente queria pedir para vocês avaliarem nosso podcast positivamente, claro, né? No Spotify dá para você dar estrelinhas. Nos sigam nas redes, a gente tá no Instagram como Sábado Sem Legenda, no Twitter como SAB, S-A-B, Sem Legenda. E lá vocês podem dar sugestões, né? Fazer pedidos de filmes que a gente pode falar aqui. E falando em filmes que a gente pode falar aqui, já vou dar o nome do próximo. A gente, além de falar de clássicos, assim, de filmes mais antigos, se bem que 93 nem é um filme antigo, né, assim, mas a gente vai falar de lançamentos que caberiam no Supercine clássico que a gente cresceu assistindo. Então, de programa em programa, assim, de tempos em tempos, a gente vai falar de algum filme que está sendo lançado agora, que foi lançado recentemente, e a gente vai falar de um filme que vai estar estreando esse ano, né, que é O Contador de Cartas,
do nosso querido Paul Schrader de novo. Paul Schrader de volta, e depois de Richard Gere e Tom Cruise, a gente vai pro galã do momento, que é o Oscar Isaac, que, enfim, está maravilhoso no filme. Eu sou suspeita para falar. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, falem com a gente, procurem a gente nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição do podcast. E tchau! Falou, gente! You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I call you up. I'm going round to every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Não quero que se preocupe muito com isso. Está ficando muito sério. Tomaremos providências necessárias. Só resta uma pergunta. De que vamos cobrar essa hora? Que tal do FBI?